bem-vindos a mais um episódio do Facilita Radiologia, esse podcast que vocês já conhecem, gente, que apesar de ter o nome Radiologia, ele está aberto para todas as áreas da saúde, tá bom? Estamos aguardando convidados de tudo que é tipo aqui para conversar com a gente. Pessoal, um recadinho para vocês, curta, comente, compartilhe. O que é que a gente anda percebendo? As pessoas estão seguindo a gente no Instagram, isso é ótimo, fico muito feliz, mas no YouTube, os inscritos eles não estão acompanhando de forma igual ao Instagram. E no YouTube é justamente onde a gente posta os nossos conteúdos, né? No YouTube e no Instagram a gente só coloca os cortes. Então é muito importante que vocês também se inscrevam no YouTube, pessoal. E outro detalhe, vou colocar aqui embaixo agora, o nosso Pix, para quem quiser colaborar. Né, está aqui o nosso Pix aparecendo, facilitaradiologia@gmail.com, para que a gente possa fazer esse projeto crescer cada vez mais. Eu conto com sua ajuda, viu? Você que está me olhando aí. No meu lado hoje está aqui Maicon Pessoa. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem um episódio de Maicon também. Ele foi um dos primeiros a vir aqui no nosso projeto no Facilita Radiologia. Ele deu essa força. Foi muito bacana o episódio dele. Né? Então vão lá no YouTube, assistam o episódio dele, tem muita história para contar. E aí, Maicon, dê um oi pra galera aí. Olá, galera, como é que estão vocês? Espero que todos bem. Mais uma vez aqui, a convite do nosso amigo Francisco, no Facilita Radiologia. E como ele falou, tá? Não deixe de seguir tanto no Instagram como no YouTube também, para estar dando essa força. E suas redes sociais, conte aí. Minhas redes sociais, eu tô lá no Instagram. Basicamente, eu tô sempre no Instagram, né? Que é Maicon Pessoa. Você vai conseguir me seguir lá, falando também um pouquinho de radiologia, um pouquinho mais da área da saúde, né? Saúde pública, SUS. E também o Te Ensina, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Vai falar também. Então sigam lá também o Te Ensina no Instagram. E sobre o convidado de hoje, qual é a sua opinião sobre o convidado de hoje? A convidada de hoje, ela é uma pessoa que tem muita coisa boa para contribuir para nossa área. Não só para nossa área, tá? Até porque, como a gente falou no episódio que eu estive aqui presente, ela foi a pessoa que pensou no Te Ensina e fez acontecer. Idealizou tudo. Gente, estou aqui com Cindy. Olá, Cindy. Obrigada. E aí, a marca Cindy? Registrada já. Tá. Espero o que do episódio de hoje? Dê um oi pra galera aí. Oi, gente. Eu acho que vai ser super interessante. Facilita, ele tá trazendo novidade pro ramo. E um bate-papo legal, né? Sim, vai ser. Sempre. Porque todo mundo aqui já se conhece, graças a Deus, e a gente sempre trazer para fortalecer, né? A gente sabe que esse fortalecimento é muito importante. Sem falar que vocês representam também o município, não é? Vocês dois aqui representam o município. Sim. Vocês estão carregando aqui a responsabilidade de todo o município. Camaçari, né? Isso, Camaçari tem uma quantidade grande de pessoas, tanto na área da radiologia, mas na saúde em geral, tem curso técnico, tem graduação lá, mas, em contrapartida, a gente fica um pouco preso em relação a essa questão do estudo continuado, né? Tendo que buscar em Lauro, aqui em Salvador, então, o Te Ensina veio com o intuito de enriquecer o município nessa questão. Você viu essa demanda e começou a idealizar o Te Ensina. Sim, porque eu tinha que acordar 4h20 da manhã para vir estudar aqui em Salvador. Para fazer minha graduação aqui. Qual é a sua formação? Tecnóloga em radiologia. E tem alguma formação continuada depois? Tem, fiz alguns cursos em mamografia, em ressonância, não. Vai ter que cortar essa parte, fiquei nervosa. Não vai cortar nada. Você fez capacitações nisso? Foi isso, capacitações em mamografia, em radiologia forense, ética profissional e docência do ensino superior e saúde pública. São pós-graduações. Essa você falou agora, pós-graduação. Pós-graduação em saúde pública e docência do ensino superior. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por que radiologia? Você escolheu radiologia? Tantos outros cursos. Você foi escolher um curso justamente que tem um mercado de trabalho difícil, que a gente só descobre depois. Eu tinha uma prima que ela... Eu estava indecisa, na verdade. Queria fazer muita coisa. Era jovem, queria fazer muito. E aí eu fiz... Eu era jovem, não queria fazer. E aí eu estava, assim, indecisa. Prestei vestibular para Direito.
prestei vestibular para enfermagem, para... Deixa eu ver... Foi... E aí queria fazer alguma coisa diferente. Aí uma prima minha, que minha tia tinha vendido uma vaca para pagar a graduação dela. Aí minha avó contando essa história, eu falei, mas ela faz o quê? Aí minha avó, ela faz, acho que radiologia. Aí eu falei assim, vou pesquisar sobre, né? E aí eu já fazia parte do núcleo do Roberto Santos, que é o CIAV, que é o Centro de Antiveneno da Bahia. E aí falei assim, já tô aqui integrada, perguntei ao pessoal de lá, o pessoal, não, era boa e tal. Conversei com uma pessoa na época, que trabalhava já no setor. Ele, não, venha ver aqui como é que funciona, gostei. Passei também no vestibular para radiologia, bolsista. Que massa! E aí fiquei. Que maravilha! Então você pesquisou antes, Sim. né? Porque, veja só a diferença, né, mãe? Sim. Tem gente que cursa a radiologia sem nem pesquisar, só pega as informações que interessa, que é a carga horária e Se aposentar cedo. se aposentar cedo. Que foi o que me É um disse. atrativo? É um atrativo, mas você fez toda uma pesquisa. Mas foi a parte que logo me deram susto. Me deram logo a realidade. Olha, você não vai trabalhar tão pouco assim e nem vai ganhar tanto assim. Né? Vale do seu esforço. E aí, o que me interessa mais foi a questão mesmo da gente conseguir auxiliar, né, a área médica com as imagens. Mas tem um técnico. Por que você optou pelo tecnólogo e não pelo técnico? Porque é praticamente o mesmo tempo, né? E a carga horária em si, em questão de conteúdo, é maior. E aí eu achei que era melhor. E o peso da graduação também é algo, né? Sim. Que a gente carrega pro resto da nossa vida, né? Exatamente. Que achei bem interessante. Que abre portas. Eu vi na época, eu fui conhecer o laboratório da instituição. Gostei, achei que era um laboratório bom. E realmente, né? Então, A estrutura é bem bacana, né? sim. Sem falar, apesar que os cursos técnicos hoje estão se organizando. Muito. E estão com a estrutura assim. Aquele de Camaçari mesmo que eu visitei. Não deixa a desejar. Eu achei muito bonito Sim. os laboratórios e tal, né? Dá 10 a 0 de muita faculdade aí. Mas vamos lá. E você, Maicon, conheceu o Cindy lá? Eu conheci Cindy, na verdade, na docência. Ah, não foi não. Mas foi na faculdade? Não. Eu pensei que vocês eram Eles conheceram no trabalho. Altas datas. Conheci depois de formada, na profissão já de docente. Foi mesmo? Foi. Aí foi devagarzinho, foi conhecer, convivendo, né? Não tem como. Sim, na verdade, eu sempre digo a ela que quando eu a vi pela primeira vez, eu já falei, rapaz, não vou conseguir ser amigo dessa pessoa, não, viu? Por quê? Ela parece um ar que... Deixa eu ver se você teve a mesma impressão que eu Pensar que tive. você é muito séria, assim, né? De início, uma pessoa séria, assim, assim, falando fechada. no nosso dizer corriqueiro, um ar de peru, assim, né? Granfina e tal. Fã de Carmen Steffes. Só que aí a gente foi conversando, a gente viu que a gente tinha ali uma mesma linha de pensamento, e aí eu consegui ver essa pessoa. Principalmente E é voltado assim, para a gestão pública, né? Essa questão de saúde pública, gestão. A gente tem um pensamento bem alinhado. Sim. É. Mas que só puderam encontrar esse elemento com a convivência. Sim, Isso é muito importante, porque às vezes você vai conviver com as pessoas nos setores que você já tem aquela primeira impressão e às vezes não dá nenhuma chance de conhecer, né? Eu não fui com a cara dessa pessoa, não. Mas aí com a convivência, vocês acabaram dando chance para outros, se conheceram e hoje tem uma parceria muito bacana, né? Sim, ressoa aí da mesma frequência. Ela tem ideias, literalmente, assim, que à primeira instância fala, essa ideia é muito maluca, pô, mas essa ideia é legal, dá certo. E aí uma fábrica de ideias. Viu? Se um dia você tivesse em criatividade, lança o tema para ela, conta aí umas 2 horas, que depois ela vai. Não, ó, você falou daquilo, já ó, pensei nisso, pensei Dá para naquilo. fazer tal coisa. E anote. E na radiologia a criatividade é muito importante, né? Porque nem Sim. sempre, cada exame é uma É um surpresa. desafio diferente. Um paciente. E Cindy na faculdade, como é que era? Porque eu posso perguntar aqui, ligar para a Mônica aqui agora e perguntar. Eu sei que você foi aluno dela. Foi aluna de Mônica, aluna de Tati. Né? Tati foi quem me colocou assim para ser professora, porque eu sempre falei muito, sempre muito tagarela. E aí me apaixonei pela mamografia, né? Antes até dela ser minha professora, fui assistir uma palestra, gostei e fiquei apaixonada. Aí, com o tempo,
né? Mônica também ali puxando meu pé. Teve um dia, eu tenho asma. Tem asma? Tenho asma. E aí era uma aula prática e eram, acho que no mínimo 5 posicionamentos. E aí Mônica chegava na porta e falava, é sua vez, daqui a pouco é sua vez. E eu ali morrendo de medo. Menina, eu né? Fui branco aspirando, eu falei, meu Deus, eu vou passar mal aqui, eu vou desmaiar. Aí lá, cadê a bombinha? Ó, use sua bombinha que daqui a pouco é sua vez. E eu tinha Pronto, muito... agora que você falou assim, eu estou mais tranquilo. E eu sempre fui muito brincalhona, né? Sim. E eu era daquela que sentava na frente, né? Nunca fui muito bagunceira, não. Só conversava. E aí ela sempre puxava minha orelha ali. Ó, você tem que ser boa, mas precisa de alguma coisa. E eu acho que o professor tem que ser assim. Não é que ele esteja te oprimindo, mas o professor ele tem que guiar mesmo. Abrir os olhos, né? Que você tem potencial. E a conversa às vezes atrapalha, né? Então, tem que manter o limite. E nisso, eu ficava, meu Deus, eu não vou acertar falar maléolo. E eu ficava maléolo. E não saía. Travava e não saía. E era assim, você pegava a peça anatômica e tinha que dizer as partes e depois posicionar. Deu certo. Tem uma metodologia. Mas eu, até hoje, só de lembrar, eu fico, meu Deus. Eu chamo meus alunos para uma metodologia chamada Estude ou Passe Vergonha. Porque é justamente É desse jeito. Desse Agora, jeito. eu também tenho Só existe essa eu não esqueço do malandro porque eu errei. Mas né? existe uma metodologia para anatomia? Não existe. Estude ou Passe Então, Vergonha. nunca mais você esquece. Não, é uma coisa que você lembra durante anos. Passou vergonha agora. Né? Não cheguei a passar vergonha, porque eu Conseguiu. acertei. Na hora, deu certo. O erro também traz aprendizado. É o que eu falo com os alunos. E não era uma coisa assim do nada. A gente já vinha estudando, né? Mas fica aquele receio, né? Mas eu só tenho memórias boas. Não tenho nada de ruim dessa época da faculdade, não. Completou a faculdade. Isso. Idas e vindas, aquela coisa, né? A gente vai ficando ansioso. Tem o estágio. Como é que foi seu estágio? Meu estágio foi tranquilo, fui monitora de estágio. Foi? Monitora de estágio. Era tirana. Era tirana no estágio. Como assim? Se chegasse atrasado, eu anotava. 5 minutos. Peraí, você era estagiária? Eu era estagiária nos meus dias e fora dos meus dias eu era monitora. Você Eu anotava, os estagiários. monitorava Você era a o ficha. X9 da Era parada. claro. Quem ficava conversando, quem chegava tarde, quem saía cedo, quem não usava jaleco. E isso foi bom porque trouxe isso para a docência, né? E aí, como docente, gosto de puxar no pé. Não, com Em certeza, com certeza. relação Tem que a ser assim isso. mesmo. Até para criar um senso de responsabilidade, né? Sim. E é importante isso também, que você começou a virar a chave. Estágio é uma época assim, transforma as pessoas, né? Na graduação também, nas aulas de radiologia odontológica, fazia também monitoramento dos alunos de odontologia para a radiosegurança. E é aquela questão de usar os EPIs, Sim. né? A questão da distância, que eles simplesmente esquecem que existe. E aí fica com aquela desculpa, não, mas a radiação é pouquinha, não tem problema. E mais de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né? Sim, com certeza. E quando você se formou, a inserção do mercado de trabalho é sempre difícil, né? Sim. Para ninguém é fácil, nunca, só se for abençoado. Né? Para você foi difícil também, né? Sempre é difícil. Sim, sempre é. E sempre tem aquele discurso assim, que é assim, não, se você estudar, se destacar, as coisas vão acontecer. Beleza. Espero que sim. Mas será que é sempre assim? Não, nem Não. sempre. Nem Não é sempre. uma fórmula matemática, né? Infelizmente, a meritocracia ela tem seus limites. E É. aí você tem que novamente se reestruturar, se renovar, reaprender, para chegar no mesmo caminho. Vou falar uma Existem coisa panelas polêmica também. agora. Fale. Existiam 3 cabeças cotadas para Em processo seletivo? processo seletivo. Eu mais uma moça e um rapaz. 2 tecnólogas e um técnico. E aí tinha aquele burburinho dos técnicos na empresa de dizer que tecnólogo ganha mais, né? Aprendeu mais, ganha mais. Que é um equívoco. Uhum. E aí, esse menino proativo, super proativo, mas também não tinha tanto tempo assim de casa. A gente já estava lá um tempo maior, já tínhamos passado por algumas adversidades, né?
em relação a perrengues com o paciente, acho que a gente entregava mais. E ele ficou. E aí, no final, disseram a gente que era porque ele era homem. Ele é homem. Mentira. Ele é homem. E Vocês nesse entregavam momento, mais. a gente precisa de um homem na casa. Não existe isso, não. Né? Isso cabe um processo. Enfim. Você entregava mais, todo mundo percebia que você entregava mais, você já passou por mais perrengues sobre resolver problemas. Por exemplo, na tomografia, um paciente que teve uma reação adversa. Você resolvia o problema, então agia rápido. E Ele não tinha experiência ainda com isso. Ele estava basicamente no raio-x, ainda não tinha ido Psicólogo, para... Eu faço terapia há muitos anos. Eu entendo essas questões, óbvio que não é certo. Mas eu entendo e, graças a Deus, Sim. não estava com meu pé só ali, né? Então, já saí para outra instituição e fiquei na outra instituição. Graças a Deus, virou a paz, né? Mas Isso. nem sempre deve ser, às vezes, difícil, né? E, Sim. já aconteceu comigo já também, processos seletivos assim, que eu entrei no processo seletivo, já tinha a pessoa escolhida antes do processo seletivo. Eu acho que teve uma vez que me balançou mais. Foi quando eu fiz todo o processo seletivo, era aqui em Salvador. Eu ia, vinha, fiz prova, fiz tudo. E aí, no final, a pessoa virou pra mim e falou que eu era muito capacitada para a vaga. Meu Deus. Sabia que já aconteceu isso com o Carlos? Já aconteceu isso com o Carlos Júnior. Dele falarem isso, que é absurdo. Que seria interessante diminuir algumas coisas no meu currículo. Que assim eu conseguiria a vaga. Então tá bom, então não bote mais. Foi na área da docência, essa. Foi numa universidade aqui. Imagina aí. Mas a universidade que é justamente o contrário, ó, a pessoa mais qualificada possível. Mas talvez a pessoa que estava ali não queria, né? Já tinha alguém indicado. Óbvio, sempre Já tem. existia alguém indicado. Eu já fiz uma entrevista que era para 2 pessoas. Quando eu cheguei lá, o cara falou, só tem uma vaga. Todo mundo se olhou assim, porque tipo, já estava selecionado. Já estava certo. Antes de começar o Antes de começar. Então, a promessa eram 2 vagas, mas chegou lá só tinha uma vaga porque já teve uma... Sim. Mas já tinha Isso dono. para gente saber que é real. Obviamente isso não vai acontecer em 100% dos casos, Isso. mas... E não tem é um que ser- motivo para desistir. As Exatamente. pessoas acham que na primeira diversidade você já tem que, é difícil escolher errado. Não. E, vem cá, a docência nesse meio caminho apareceu que horas para você? Como é que foi o convite? Foi fazer um curso. E aí lá, Até então você já namorava a ideia? não, tinha pavor. Eu vendo? morria de medo porque eu passei por um processo cirúrgico, né? E afetou minha voz. E aí eu perdi potência na voz. E os meus colegas de turma riam, né, da minha voz nas apresentações. E É mesmo? era. Me chamavam Bullying na faculdade, eu nunca ouvi bullying na falar. faculdade. Nunca ouviu falar? Era na graduação. Acabamos de descobrir que quem ia fazer o bullying, né? E aí, nisso, o pessoal falava, mas não tem potência e tal. É uma voz de menininha, assim, sempre muito baixinha. Sim. Mas não foi motivo, né? Falar, todo mundo me entende. Eu falo de uma forma clara, né? Só presta atenção. E aí, óbvio, com fone e as coisas. E eu sou muito boa de cabeça também. Então, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, é só tentar persistir que você consegue. Consegue. E nisso, eu falei, não, vou tentar. E aí, comecei a gravar vídeo. Esses vídeos não existem mais. Mas eles ficaram aí na Existe, sim. internet durante um tempo. Né? Tá no privado. Comecei a falar sobre radiologia veterinária, anatomia de psitacídeos. E falei disso um tempo, fiquei falando sobre isso, gostava, Você viu que a gosto dicção da muito, mulher é boa, né? Porque se eu tentar falar isso... gosto muito. Daí fui estudar um pouco de radiologia voltada para a questão da irradiação de alimentos, que também é um assunto que me interessa. Mas alguns amigos falavam assim, não, você tem que dar aula. Tá. Isso já no estágio, que me botavam para ser a pessoa que explicava o exame, como é que ia acontecer. Daí eu falei assim, comecei com essa ideia. Falei com a professora, ela falou, não, vai que você consegue. E aí, é tanto que meu primeiro slide, eu mandei para ela. Eu falei, aí, tá bom? Ah, tá ótimo. Mandei. Na verdade, ninguém me indicou, não, viu? Eu entrava nos sites,
pegava lá o e-mail da coordenação, mandava meu currículo, Foi na cara e na coragem. foi na cara e na coragem. E aí fui chamada. Sabia que hoje as escolas técnicas estão com dificuldades para achar professor? Sim. Isso. As pessoas têm medo da docência, né? Eu sou neta de professora, então eu vivi isso durante muitos anos em casa. Da minha época, da sua época, da época de Michael, a gente tinha uma idolatria pelos professores. Sim. São mestres, são pessoas que encorajam a gente. Só que, infelizmente, mesmo no curso técnico, né, que a gente entende que são pessoas jovens e adultos, deixa a desejar nessa questão do interesse mesmo. Sim. Às vezes fica parecendo que porque a pessoa está pagando, porque ela se matriculou, ela quer. Nem sempre. Toda a turma é uma caixinha de surpresa. Porque às vezes você já recebe uma turma que é engajada, ótimo, você vai fazer um trabalho lindo ali. E às vezes você recebe uma turma que ela já vem de uma cultura desestimulante. Com deficiência. Aí tá lá um cara de zumbi, sentado, e cara ali você agora reviver a galera um pouquinho. Às vezes é um À misto. medida do possível. Às E vezes acho você que quer é a um misto, obrigação do professor fazer Estimular. com que ela passe. Não é obrigação do professor estimular a aluna. A gente leva o conteúdo, a gente, né, entrega aquilo que a gente deve. O aluno tem que chegar com vontade de aprender, né? É que nem, como o Mônica estava falando, eu preciso que meu paciente venha com vontade de se curar na Pois é. terapia, por exemplo, né? Seria... A gente não tem como obrigar aquele aluno a querer estudar. Por exemplo, às vezes você pega o aluno pela mão, literalmente. Pega o aluno pela mão, bota ali pertinho de você, ensina. Se possível, lê e relê. E a única coisa que você pede é que esse aluno preste atenção. Você lembra da sensação da sua primeira aula lá? Como professora, Nossa, eu me tremi todo. eu peguei uma turma que o professor desistiu. E eu não sabia. andando. Eu não sabia. O professor não quis a turma, ele falou, não vou dar aula pra essa turma. E aí tinha uma menina que ela chegava pra mim... gostava da turma. Era uma turma difícil. Ela chegava pra mim baixinho, assim, ela fingia que ia jogar o lixo e falou assim, eu vou fazer você chorar. Aí teve um dia que eu virei pra ela, mulher, eu faço terapia há 9 anos. Na época, né? Eu faço terapia há 9 anos. Pra tu me fazer chorar, você vai ter que ralar, viu? E realmente ela não conseguiu, Meu Deus, sim. Eu adoro quando uma vez vem até mim, velho. né? E eu achava interessantíssimo aquele intuito aí. No último dia, eu lembro que eu dei um discurso no último dia e falei assim, olha, a motivação de vocês não deveria ser em competir com o professor. Deveria ser em se espelhar como profissional, como pessoa e querer crescer. Sim. Mas se dentro da sala de aula você tem esse pensamento medíocre, infelizmente você vai levar isso para todos os âmbitos da sua vida. É mesmo. E principalmente para o âmbito profissional. Lembrando que a gente lida com vidas. Não só o nosso paciente, mas também o acompanhante. É uma situação difícil. Imagina você pega uma criança, que a criança está debilitada, que os pais estão debilitados, e aí você vem com esse gosto ruim, esse gosto amargo de vida, você não tem nada de bom para agregar para aquela pessoa. Você só vai ser mais um fazendo qualquer coisa. Aluno gosta de testar. E eu não faço qualquer coisa, né? Nem na minha vida pessoal, nem no meu trabalho, nem como docente, nem como tecnóloga. Então, eu espero também que vocês sejam pessoas com felicidade, com gosto de viver e que tratem seus pacientes bem. Verdade. E tem coisas que não dá pra fazer pelo aluno, né? Então, Não. paciência. Se eles quiserem escutar seu conselho, você vai ficar super feliz. É super gratificante, né? Você tem que ser uma pessoa boa É, para você ser um profissional bom. com certeza. E é isso aí. Se um ou dois escutaram e levaram isso pra vida, pra mim já é de grande valia. Se um escutou e levou pra vida, a gente já fica satisfeito, velho. Eu não preciso que a turma toda, né? Não. E Isso muitas existe. das vezes, algumas turmas são caracterizadas por poucos alunos. Mas a vida ensina E aí, quando também. você consegue isolar esses alunos, você vê que a turma mas a tá vida totalmente ensina. diferente. A A vida vida ensina. ensina, é verdade. E aí você fez outros cursos também, como por exemplo, docência no Sim. ensino superior, porque você realmente se Eu apaixonou. me apaixonei, adoro dar aula. Se apaixonou, Eu né? acho maravilhoso, eu gosto do mundo, eu digo que a sala é o mundo, né? Lá você tem várias aldeias, né? Desde aquela turminha que é mais quieta, tem o pessoal que é mais bagunceiro, tem o pessoal que realmente, por exemplo, a turma da noite é super diferente da turma da manhã.
né? Tanto de idade quanto de entusiasmo mesmo. É uma galera que já vem cansada, que já tá ali mesmo, sabe, arrastando. Então a didática também tem que ser diferente. Sim, sim. Com Tem que certeza. levar em consideração isso. Você tem que ser mais objetivo à noite, né? Não dá pra entregar tanta firula, Sim. né? Eu não sou uma pessoa de brincadeira. Nunca gostei, assim, de... Não sou professora de joguinhos. Sim. Eu sou bem objetiva. Meu assunto é esse. Vamos aprender Vamos lá. isso aqui. Vamos fazer uma atividade diferente hoje. Vai, né? Vamos. Mas nada de... Entendi. Isso. Sim. E aí entra essa questão da hierarquia, né? Que sou jovem, ainda não trintei. E é 24, 28, 29. pergunta delicada. Tô chegando aos 30. Tá chegando aos 30. E aí tem gente... E já dou aula tem um tempo. E aí tem alunos que não gostam, se incomodam muito com isso. Acho que pela questão, assim, de ter a mesma idade ou ser mais velho, principalmente quando a pessoa é mais velha. E aí fala assim, mas eu não consegui isso na minha vida. Mas é um comparativo inútil. A gente não tem que se comparar a ninguém, né? Sua trajetória é única. E aí você vê coisas que a pessoa construiu que eu talvez não construí, né? Não dá pra você comparar. Sim, sim. Então, isso em outros setores também. Na minha época de estudante, tive uma professora também que era jovem e eu admirava muito, porque tinha muito conhecimento, já estava fazendo outra graduação. Eu também não Né? entendo, porque Então- tem gente que tem esse raciocínio, não, né? Pô, a pessoa seguir um caminho, né? Às vezes a gente E nessa escolhe. área do conhecimento, ela domina, pô. A gente escolhe coisas diferentes. Às É. vezes você tem a sua prioridade inicial foi a família, Sim. né? E eu tive como prioridade inicial estudar. Então, E óbvio. você está dando aula nos cursos técnicos aí já tem um tempo. Sim. Eu queria que agora vocês dois. Eu já perguntei isso para a Nath, queria saber de você. Qual sugestão, vamos lá, quais elogios você daria para os cursos técnicos? Olha, eles estão evoluindo nisso. Eu percebi que com o passar dos anos os cursos técnicos se organizaram melhor nesse aspecto. E depois de você passar o pano, eu quero que você passar o pano, né? Você vai falar elogios autênticos, é só uma brincadeira. Depois você fala assim, não, agora está precisando urgentemente, ou então está precisando muito melhorar nesse ponto aqui. O que você... Eu tenho até uma pergunta polêmica, aproveitar para fazer para ela. Pronto, então vá. Como você avalia os cursos técnicos nos últimos anos? Olha, a questão da grade. Eu acho que a grade é uma grade boa, tem um conteúdo ali bem objetivo, as principais demandas do que esse profissional vai precisar, desse estudante que vai levar isso para a vida profissional. Então, por exemplo, tomografia, ressonância, exames contrastados, medicina nuclear. Ele tem tomografia, ele vai ter essa base. Isso é bom, porque antigamente era só focado Em raio-x. Isso. Era bem objetivo. Questão de laboratórios, de equipamento, de estrutura, melhorou bastante. A postura do aluno, né? Que a instituição cobra a postura do aluno, isso também melhorou, porque antes era muito... aquela coisa bem banho-maria. Hoje já tá mais objetivo. Questão do estágio também tá mais severo. Isso, a quantidade de carga horária, né? Tá quanto carga horária lá? Acho que é 420. Uns 2 disciplinas. Isso. Né? Então, principalmente para mim, essa questão do estágio. Né? E abrir o campo de estágio. Então, esse aluno ele não fica só na radiologia convencional. A questão dos professores também. Um curso com campos de estágios já estabelecidos é uma mão na roda. Sim. E, na verdade, pelo cenário que eu vi, pelo menos uns anos atrás, os cursos técnicos entregam melhores campos de estágio do que faculdade. Sim, algumas graduações deixam a desejar. Infelizmente, o tecnólogo arranja o campo de estágio em cima da hora, muitas vezes. E, principalmente se for EAD, né, porque eu já trabalhei também com EAD, às vezes é o aluno que tem que procurar o campo de estágio dele. E aí é que tem problema. Eu tenho uma história para contar disso aí. A pessoa, ela paga mais barato, tem a questão do tempo, né, porque você tá em casa, vai estudar em casa, mas, em contrapartida, você tem que se virar. E aí a gente entra naquele polo de que as instituições não querem mais o estagiário solto, né? Então, esse aluno, ele acaba tendo esse problema aí na hora de ingressar no estágio. Quem está fazendo EAD tem sofrido, não é regra, mas existem casos, não é?
que faz o EAD, quando chega no estágio, a faculdade não arranja um campo de estágio para você, não. Vai ter que ser serviço. Aí o aluno fica doidinho. Visite as clínicas. Gente, você não vai conseguir nada. É muito As difícil. clínicas hoje só pegam estagiário se tiver algum tipo de convênio com as instituições. Algum Se você vínculo. for com a cara na coragem lá pedindo estágio, esqueça. Um milagre se esse estagiário já participou do campo daquela Ou tem unidade. alguma influência Isso. Mas, boa. independente, Mas a fora instituição isso, de ensino não pode delegar para Não. o consumidor a responsabilidade de arranjar o estágio, até porque é uma disciplina mais cara. Sim. Né? E aí o colega, aconteceu isso com ele fazia EAD, o colega meteu na justiça, conseguiu. Né? Isso aí é algo assim complicado, né? Mas é algo que você tem que procurar antes. a pergunta polêmica Diga aí, pra vai. Cindy. A gente, ela acabou de contar aqui, né, que se apaixonou pela docência, fez o caminho todo bonitinho ali do ensino, da docência do ensino superior. Então a pergunta é a seguinte: na sua opinião, qualquer um pode ser professor? Não. Não. Você tem que ter uma cabeça muito boa para ser professor. Tem que ter tato. Você tem que ter uma pessoa que tem um gingado muito bom. Porque, assim, você vai lidar com todo tipo de gente. Você vai lidar com pessoas amáveis, doces, dedicadas. Mas você também vai lidar com pessoas que são totalmente contrárias, né? Pessoas que são agressivas, ou por problemas pessoais, ou porque realmente são assim, né? E aí tem aquela coisa, se você não tiver jogo de cintura, e se você também for uma pessoa muito agressiva, vai dar ruim, né? Tem alguns alunos que falam que eu sou grossa. Gente, eu não sou grossa, eu sou objetiva, eu sou muito objetiva. Eu não gosto de, por exemplo, eu acho que intimidade com o professor tem que ter limite, Sim. né? Eu brinco, dou risada. Por exemplo, meu aniversário, fizeram um aniversário de Coca-Cola, foi aquela coisa toda ali. Mas tudo tem que ter limite, né? Até porque senão você começa, diferente da graduação, curso técnico, você passa um pouco mais tempo com esse aluno, né? Sim. Lá, por exemplo, são 4 horas. Tem um que é 2 e tem outro que é 4 horas. Acaba pegando disciplina, sabe? Isso, você repete muito aí. O curso todo. E aí, o que é que acontece? Às vezes, esse aluno, ele confunde esse tempo que você passa em sala com a amizade. E aí, é um aluno que acha que tem que ter brincadeirinha, que tem que ir na sua rede social, pessoal, falar alguma coisa, já recebi cartinha. Dando apaixonado? E até mesmo por morar na mesma cidade, né, Cindy? Sim. E Se aí... encontra nos espaços Isso. públicos. Sim. Aí você vai pra academia. E às vezes não sabe Professora, diferenciar. Eu tava em Aracaju, a menina, professora, eu sou uma mulher até aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, tem que ter essa questão de separar as coisas mesmo, assim, não. E tem professor que dá aula sem alma. Sim. Né? Também não tem didática, não tem traquejo. Sim, eu sou uma professora que eu pouquíssimo uso slide. O meu slide é para ser guia para os alunos, porque eu sei tudo que tem ali. Sim. Né? Como já aconteceu, de dar um problema no slide e agora faz o quê? Abre o caderno, vamos seguir. Pega um piloto aí, bom. Porque eu sei o Os cursos assunto. técnicos nessa questão tem que tomar muito cuidado. Porque a docência é um campo, obviamente, que está para todos, entendeu? Todos têm a oportunidade de chegar, mas não, literalmente não é qualquer um que você pode dar essa responsabilidade de ser professor. Por isso que muitos cursos técnicos agora, eles vão exigir que o profissional tenha pelo menos ou o técnico da docência do ensino superior para técnicos, Sim. ou do ensino superior. E sabe o que eu estou percebendo? Tem muita alta atividade de professor, né? Nos Sim. cursos técnicos. Sim. Porque não aguenta. O professor, quando vê... As pessoas acham que é fácil. É porque, assim, por exemplo, você vai pegar uma disciplina de radiologia odontológica. Que isso aí eu já dei muitas vezes. Fico até cansada, às vezes. E, assim, é compacto. Acho que eu estudei 2 semestres, né? Tempo bom. E aí a gente compacta isso em, por exemplo, 10 aulas. Se o professor ele não tiver pleno entendimento daquilo ali, ele não consegue passar bem. Porque o aluno vai, uma técnica de Clark, lá Master, ele fica, e agora? Eu vou pra onde? E aí você tem que, porque, gente, você dá prática, vamos lá, vou ser polêmica agora, você dá prática é muito mais fácil do que você dá teoria. Sim. É lindo. Verdade. Né? Por exemplo, você pega prática de tomografia.
Tem que ter uma estruturazinha básica. Ou seja, pra conseguir você- fazer alguma coisa. Você Você fazer só é diferente de você ensinar outra só pessoa a fazer. desenvolve prática se você tiver teoria. Sim. Por Senão exemplo, você vai nem conseguir conversar com a pessoa que ressonância tá fazendo a magnética, sinal. Como é que você explica? prática. Como é que você É muito chega? abstrato às vezes, né, pro aluno. Então tem que ensinar direitinho. Tem Exatamente. que ter uma Tem bagagem. que ter uma bagagem. Tem que ter uma bagagem. Olha o caminho que a própria Cindy fez. Sim. Né? Desde da faculdade ao estágio, a ser preceptora, né? Monitora sim, dentro ali dos estagiários, as pós-graduações para depois se tornar professora. E outra coisa que eu sempre digo para os alunos, gente, o que eu vou ensinar aqui para vocês não é o suficiente. Não, nunca é. Exatamente. Nunca é Não é o suficiente. Você tem que suficiente. estar buscando conhecimento o tempo todo. É só uma pincelada aqui, depois vocês vão buscar mais, porque tem coisa aqui que não. Olha, às vezes os alunos vão para estágio e eles voltam o nariz assim. Aí, porque Fez o agora primeiro estágio. agora eu já sei, não sei o quê. Aí eu falo assim, tá, mas qual é a marca do equipamento da clínica que você está trabalhando? Tem que saber. Professora, eu não olhei isso, não. É isso mesmo. É um tipo de coisa que a gente tem que se atentar. E vem cá, posso tocar num ponto polêmico, que eu acho que vocês vão Você ficar tá muito polêmico Você hoje, tá hein, muito Francisco? louco comigo. O contrato dos professores de ensino técnico poderia ser, na minha opinião, poderia ser um contrato um pouco melhor. Por quê? Isso poderia até ajudar na qualidade da educação técnica. Por quê? Existe a contraprestação por hora-aula, né? Só que a hora-aula, eles computam a hora que você está dentro da sala de aula. Sim. E a hora que você gasta preparando aula, preparando prova, acaba, querendo ou não, saindo do nosso bolso, porque a gente não recebe nenhum tipo de Visitas que a gente tem que levar esses uma alunos. gratificação por isso, né? Exatamente. Uma prestação. Então, eu entendo aquele professor que acaba não fazendo projetos mais complexos. Por quê? Se ele tiver que fazer um projeto mais complexo, ele vai ter que ficar mais tempo. Em vez de estar na família, com a família dele, planejando alguma coisa mais robusta para apresentar. Então, talvez, se as escolas técnicas começassem a repensar essa questão contratual com os professores, com certeza aumentaria a qualidade de qualquer curso técnico. Sim, Essa é a sim. opinião minha. E até para você ser professor, você também tem que saber dosar isso. Por exemplo, alguns alunos meus, às vezes eles ficam chateados. Por exemplo, eu fiz um teste, uma atividade avaliativa, que ela precisa ser corrigida, só que chegou ao fim da aula. Eu não levo essas avaliações para casa para corrigir, de jeito nenhum. Também não. Eu só vou corrigir no início da próxima aula. Aí eles perguntam, mas professor, por que você não levou para casa? Eu falei, gente, quando eu saio daqui, o trabalho fica aqui. Em casa, eu tenho que curtir minhas crias, tenho que curtir minha Tem que ir família. pro outro trabalho. Tem outras responsabilidades, E não mesmo tem assim como. você acaba preparando uma aula, preparando um projeto. Fora a aula não vai ter jeito. Você vai ter que avaliar a aula, você vai ter que revisar a aula, tem que fazer atividade, você já faz isso fora. Mas tem coisas que não dá para você extrapolar e, literalmente, gente, isso fica por conta do professor. Eu, inclusive, passei, tomando um pouquinho aqui do tempo, né? Eu passei por uma situação parecida com essa, porque eu estava dando uma online. E, por algum motivo, a aula não ficou salva, para você ter uma ideia. E aí, tem aquela questão de computar, e disseram que só computa a aula que foi gravada. Aí eu falei, então legal, eu não vou receber por essas aulas. Não, você vai ter que provar. Aí pronto, aí tem atendimento ao aluno, tem atividade que você produz, tem avaliação. Aí Tem conteúdo que você bota no portal. Fica tudo no saldo do professor. Então, quando se vem para a vida da docência, você tem que saber também que muito pouca parte de ele, muito mais é amor. E uma né, coisa pela profissão. que vocês deixaram de falar, né? Após pandemia, a gente tem um aumento de alunos com crise de pânico, né? Ansiedade. E isso reflete na sala de aula, né? Então, já presenciei vários casos de alunos tendo crises de pânico na sala antes de prova. De apresentações. Apresentação. Tem alunos que têm pânico de seminário.
E pior que é importante. né? Sim, E já são tive alunos casos de que parar a ele aula, tem que porque parar. Parou. Você tem que parar, porque o Passa aluno mal. realmente o aluno entra em crise de ter que chamar a SAMU, é bem complicado. É mesmo. E aí tem que lidar com isso também. Você sendo É professor, ansiedade, você é. tem que lidar com isso. Às vezes o aluno, por exemplo, o aluno que sai do ensino fundamental, ele vem com aquela mentalidade. E aí quando ele se depara com o curso técnico com tanta cobrança, ele dá uma pirada também. Que viagem, cara. Então é um fato. No Brasil, o professor. No ensino médio era normal o aluno ficar assim, mas eu acho que eu nunca tive, não. Tem. Cara, Tem. 15 anos de sala de aula nunca aconteceu comigo. Né? Mas pós-pandemia, né? É o fato que Isso. pode acontecer mesmo. O aluno entra em pânico. Problemas de saúde também, que eu já tive uma aluna que ela tinha um problema de visão, tem problema de visão, e eu não sabia, né? Não, Tem como adivinhar, né? não foi dito para mim como professora, e aí a prova dela vinha com a letra normal. E ela não conseguia fazer a prova. Tem que dar uma fonte aumentada. E aí são coisas que deixam a desejar, e aí fica parecendo que é o professor. Fora os alunos agora que chegam também, né? Alunos autistas. Que a Sim. gente tem que, querendo ou não, tem que lidar com toda a turma e de uma maneira ali, enquanto você conduz toda a turma, que é cerca de 20, 25, 30 alunos, você tem que dar um jeitinho Às ali vezes pra 40. poder atender ele também. Nossa. Então, a vida de professor é complicado, de fato, e é por isso que muitas instituições hoje estão tendo dificuldade Com a para rotatividade conseguir de manter os professores. Aula online também é uma dificuldade do aluno se atentar, né? É. Porque às vezes esse aluno ele não tem um equipamento tão bom para assistir a aula, por N motivos, né? E você não pode desmotivar. Tem essa questão de você ser motivador do aluno, porque o aluno, todo mundo sabe, chega uma parte do curso que o aluno quer desistir. Sim. E aí você tem que ser aquela E pessoa você que vai lá. ser cobrado por Isso, isso, pois pela é. questão da Evasão. evasão dos alunos. É. Cai do seu colo Cara, também. no colo do professor, Então, é verdade. hoje o empresário, querendo ou não, ele está preocupado com o lucro, Números, né? entendeu? Os É números. verdade. Mas a área da docência também tem vários pontos positivos que se movimentam. Tem. A gratidão que os alunos têm é algo assim, que não dá para colocar um preço nisso. É muito especial. Agora eu queria assim, que você desse algumas dicas agora. Sim. Fulaninho se formou, tecnólogo, um técnico, seja lá o que for, e vai aparecer para ele, tá para aparecer para ele uma oportunidade na docência. Quais dicas você daria para esse cara que vai entrar na docência, né? Que vocês dois dessem dicas aí. Vamos lá. Primeiro, Vá, diz aí. Vamos lá, uma coisa básica. Apresentação pessoal. Como é que esse aluno ele vai se apresentar, por exemplo. Se você gosta de calça rasgada, roupa justa, decote, deixa em casa. Verdade. Né? Maquiagem muito forte. Eu, por exemplo, adoro batom vermelho, mas ninguém nunca me viu de batom vermelho no trabalho. Né? Sempre muito simples, até porque aquela postura é uma postura profissional, não Sim. pessoal. A forma de se apresentar, por exemplo, o professor não tem que falar errado. Então, são parietais, pulmões, Cérebro. né? Não pode falar cravícula. Aí a gente, né, tem que se apresentar ali da melhor forma possível. E além da sua ficha técnica, você tem que mostrar também que você é uma pessoa que consegue se comunicar facilmente, que você é proativo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito focadas assim. Se eu recebo X, eu vou entregar X. E para você ser docente, como vocês acabaram de falar, a gente entrega X, Y, Z. Você tem que ter ali aquele jogo de cintura e saber que... É seu nome, né? Isso. Você Conteúdo é também. aquilo ali. Você é aluno de quem, fulano? Foi aluno Singe. Exatamente. Isso. Ele carrega o nome. Ele Exatamente. Conteúdo é algo que eu digo E assim, assim, que a pessoa também precisa ter. Conteúdo. Porque ela vai estudar, né? ela vai se deparar com essa situação de muitas vezes o aluno não entender determinado assunto, mas por você ter conteúdo, você vai conseguir exemplificar aquele mesmo conteúdo em perspectivas diferentes. Isso. Entendeu? Se você não tiver isso, você vai ou travar, ou você vai passar o ar para a sala que você não entende, não compreende, não domina o assunto, e aí você já começa a ir ladeira abaixo. uma coisa que os alunos reclamam é, por exemplo, o professor, eles fazem uma pergunta, professor, pesquisa no Google. Você tá na sala, poxa. Você é o professor, a sala é sua. Uhum. Se você não sabe ou não lembra, Que é gente, normal, que que pode acontecer. é normal também, também, né? Que a gente, de vez em quando, o HD falha. Você diz, ó, próxima aula eu trago esse assunto especificamente. No início da aula a gente vai ver só isso.
Dá só uma piscada que você tem noção ali na hora. Sim, Aí dá aquela disfarçada, é normal. Porque tem aluno que gosta de desafiar também, né? sim, Sim. entende isso. Traz uma pergunta Entende. Capciosa, já. capciosa. E aquele negócio é experiência e jogo de cintura, gingado, que eu costumo dizer. Com a experiência, com o conteúdo que você tem, você vai conseguir se sair de algumas situações. E outra, você não ser arrogante. Porque eu vejo agora, por exemplo, no mercado de trabalho, eu tive até uma experiência com a turma, e que elas disseram que elas tiveram um professor que o problema dele não era ser novo, nesse caso, porque eles já tinham tido um outro, mas que ele tentava completar, sei lá, a autoridade dele, né, a condução da turma com arrogância. Sim. E não deu legal no final. Já aconteceu comigo, eu estava dando uma aula de uretrocistografia retrógrada. E eu explicando o procedimento, e ele falou, não, professor, acho que essa etapa aí não tem não. Eu falei, não, tem essa etapa assim. Tem não, eu tô com um bom traje aqui aberto. Ou seja, ele estava conferindo Sim. o bom traje que eu estava dando aula. Eu falei, deixa eu ver aí. Eu falei, lê o nome do exame aí de novo. Orografia e escritura. Totalmente Eu falei, diferente. gente, isso aí é outro exame, amigo. Você está olhando o exame errado. Viu? Qual é o nome desse exame que eu estou dando aula aí? Ah, professor, é verdade. Tem muito Mais alguma dúvida, jovem? Não. Aconteceu isso com o Nemopaco, né? Tava falando as características e tal, como é que acontecia, aí a aluna... Mas aí a senhora está dizendo que a gente tem que condicionar o paciente. Sim, porque nem todo trato digestório é igual, Sim. né? A gente tem anatomias, a gente conhece a anatomia básica, mas nem todo mundo é desse jeito. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia, né? Ela tem esse trato gastro mais encurtado, mais longo, né? Por exemplo, um paciente, ele pode ter o abdômen, essa parede mais distendida, mais estreita, né? E aí, como é que você vai fazer? E se ela não tivesse domínio, se ela não tivesse experiência, ela não saberia Não dar essa saberia. resposta. É verdade. Porque ela estaria lá só enrijecida, não, aquele assunto que ela pegou. Como se todo mundo fosse igual. Então tem que ter conteúdo, né? Tem que Quem ter estava conteúdo. listando aqui os conteúdos. Tem que ter experiência. Sabe uma coisa que eu acho interessante no professor também? Se movimentar na sala. Tem Sim. professor que fica ali, ó. Uma zona de... Ele cria na cabeça dele uma zona de segurança e fica ali na sala, ó. Eu não. Eu gosto de É o professor que dá aula sentado. Eu não consigo, não. Eu fico rodando na Eu sala. também, eu gosto de movimentar. Aí eu quero ir lá no fundo e, olha, eu tenho pavor de quem assiste a aula com fonezinho de ouvido. Eu mando tirar. Tire. Nesse caso, eu posso dizer que eu sou autoritário. Meus alunos bem sabem. Celular, eu digo, você quer usar celular? Eu não tenho problema nenhum de você usar o celular. Pode ir lá fora usar. Mas na sala de aula, não. Porque você não vai estar nem na minha aula e nem aí. Você não vai resolver nenhum problema que tu tá resolvendo aí, nem vai resolver o que tu tá pagando aqui. Então vai lá fora, resolve. Quando você estiver bem, você entra. Comer em sala de aula também, eu detesto. Você tá dando aula, né? Que O pacote? Agora sim, eu sou professora que eu posso morrer pela boca, porque tudo que me oferece eu aceito. Professora, será que é uma bala? Quero. Professora, será que eu quero? Assim que é bom, velho. Mas é isso, vamos falar, acho que já abordou tudo assim sobre a área de educação. Eu acho que é uma área bacana, que quem não está conseguindo entrar na área, talvez seja essa a porta de entrada, né? Sim. A área da docência. Então, se você se formou e está querendo escolher onde trabalhar, É difícil. você já está com a estratégia errada. A docência mantém os assuntos frescos na sua mente Isso. também, isso é um ponto positivo. Você vai estar sempre atualizado. E Isso. você é, obviamente, um professor ali que está... Tem uma coisa a agregar. Eu tenho uma colega, inclusive gosto muito dela, mas deixou a desejar em uma questão. Queria entrar, Ela vai saber que ela vai. Queria, mas a gente é amiga, dá pra relevar. Ela queria entrar na área da docência, é uma pessoa inteligentíssima, mas bem capacitada, mas na questão, assim, né, na hora da entrevista, deixou a desejar porque ela subestimou os alunos. Né? Ela teve uma fala que, por exemplo, mas se eu errar em tal coisa, a coordenadora perguntou, e se você errar?
em algum momento. Essa questão de você esquecer e tal. Eu tô até imaginando o que ela falou. Não vai ter problema, o aluno não sabe. Como é que não sabe? Gente, Né? Eu tive uma aluna que ela era minha colega na faculdade. A gente tinha pegado algumas matérias juntas. Essa menina, ela fazia educação física. E educação física, a gente vê músculo, vê ossos. Sim, E a gente sim. compartilhava ali algumas disciplinas. Tempos depois, ela foi ser minha aluna no técnico de radiologia. nossa, Né? Já tive alunas, por exemplo, que eu dou aula, a maioria é mulher, né? Por exemplo, agente de saúde, né? Uma pessoa que fez fisioterapia. Sim, tem muito atualmente. Tem muita gente de Você já fizeram fisioterapia, um curso superior e tá Isso. fazendo um curso técnico. né? Assistente social, essa última turma que eu peguei, a menina era assistente social. Então, assim, você subestimar o aluno não pode. E muito técnico de enfermagem fazendo técnico de radiologia. Sim. Depois, eu tenho duas alunas assim. Por isso que eu digo, seja humilde e não seja arrogante. Poxa, eu me equivoquei. Você tá certo. Eu sempre elogio quando o aluno me corrige. Eu falei, não, tá prestando atenção, muito bem. Exatamente. Ou você até dá aquela brincada. Não, pô, eu fiz isso pra testar. Pra ver se Claro. você está prestando atenção mesmo. É aquela coisa, é sempre o estagiário. Eu falo, ó, né, por exemplo, se elas estão lá na sala, essa condução de paciente, ela sabe mais do que eu. Sim. Entendeu? A colega, se eu estiver falando uma besteira aqui, pode me corrigir. Eu sou assim também. Fechou, entendeu? Exatamente. Porque, pô, vai falar, por exemplo, colocar o gel, colocar o acesso. Poxa, né? Então vai ter alguns detalhes a mais que eu. Tem alunos que às vezes não concluíram, mas eles Adoro, migram, adoro. Eles né? pesquisam, tá ali também no Isso. celularzinho, anotando o que você tá falando. E é isso mesmo? Chega lá e tudo. E aí vai Eles descobrindo. migram, né, de um curso para o outro e aí já vem com a base. Então a gente não pode subestimar esse aluno. Pronto, vamos fechar esse bloco, Diegão. Vamos lá, pessoal, voltando agora para a nossa segunda metade da conversa com Cindy Gabriele. Ixi, nome chique, né? A conversa está muito boa, falamos de coisas polêmicas aqui da área da educação, né, dos cursos técnicos, dos alunos. Beijo, alunos, vocês são legais, mas são chatos também. Mas a gente sabe conviver com vocês. Mas vamos lá. Gente, ó, curta, comente, compartilhe, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Spotify. Eu esqueci de falar do primeiro bloco, né? Diego quase me jogou uma pedra ali. No Spotify também, pessoal. Nós estamos no Spotify. Seu episódio tá no Spotify, velho. Ele agora é assinante do Spotify. Então, desembolsou, né? É. Tá pagando. Agora não tem mais aquele anúncio humilhante de Não. Spotify Free. Estamos no Spotify também, viu, gente? Todos os episódios estão lá. Mas curta, comente, compartilhe. Nós estamos percebendo que as pessoas não estão se inscrevendo no YouTube, o que é importante para que a gente possa fazer até os membros, né? Que a gente tem alguns projetos aí. Se a gente tiver membros no YouTube, vai ser bem interessante para vocês. Mas vamos lá. O Pix também da gente, né? facilitaradiologia@gmail.com, tá aqui na tela para vocês. Né? Maicon, tá gostando da conversa, Maicon? Com certeza. Uma colega de longas datas, né? Sim. Mas não quanto você pensava, né? Eu pensei pensei em faculdade. Não. pensei que era Parece, né? Parece, mas foi porque vocês fizeram uma parceria muito legal. E estamos aqui, pessoal, com o Cindy. Dê um tchauzinho aí pra galera. Cindy, esqueci de falar. Toda vez que você quiser dar um recado para os alunos, sim. fala, diretor, coloque ali, ó. Eu vou dar um recado para eles. Pronto, agora a gente vai falar do Te Ensina. Isso. Vocês têm um projeto bem interessante lá em Camaçari, Sim. né? Que já fizeram assim, eu fui naquele lá na Câmara de Vereadores, Sim. mas já fizeram outros encontros ali. Antes daquele, sim. Fizeram Aquele lives também. Né? Sim. Porque você percebeu que em Camaçari precisava de um up. Como é que foi, sabe? O que é que você percebeu? Conte aí. Já era professora, e aí nessas visitas, né, orientadas, precisava de levar mais conhecimento para esses alunos, né? Coisas, por exemplo, que o curso técnico não fornece. A gente tem na graduação, mas o curso técnico, infelizmente, ainda não tem. Contratei uma pessoa, e aí foi muito meia boca. Não foi o que eu esperava, Você contratou né? um palestrante? Contratei um palestrante. E aí não O Michael já estava nessa época? Ele já trabalhava lá. E aí eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus, mas como assim? E aí esses alunos ficam com esse assunto assim, de qualquer jeito. Não pode ser desse jeito. A gente tem que levar informação, tem que trazer profissionais.
Gente, eu vou trazer um cara show de bola aqui. Porque ele foi bem Ele vai indicado. dar uma palestra massa, e quando chegou uma palestra chata. Né? Aí eu fiquei indignada. Eu falei assim, eu poderia fazer melhor, Sim. né? Aí, sempre assim, ousada, Ele é da área. ele é da saúde. Era uma tá. coisa da saúde, né? Não era específica para radiologia. Daí eu, assim, indignada na sala de professores, aí eu pisando para dentro, pisando para fora. Aí uma colega falou assim, fulano de tal é da sua área, né? Aí eu falei, quem, menina? Ela é aquele professor, mulher, o que todo mundo conhece, o vereador. Aí teve uma reunião, eu me apresentei e falei assim, do nada, você quer participar de um projeto comigo? Eu tenho uma ideia, mas falta gente. Aí ele, me diga como é. Eu falei, não, porque assim, ó, eu estudei em Salvador, tinha que me deslocar, sei as dificuldades, né, que os estudantes, não só de radiologia, mas de saúde principalmente, porque quando junta o estágio, né, as questões extracurriculares que a gente tem que entregar durante a formação acadêmica e mais as disciplinas, é uma dificuldade para você conseguir trabalhar, né? E ainda mais tendo que ser em outra cidade. A Camaçari é longe e perto ao mesmo tempo. Né? Isso, você gasta um tempinho ali de transporte. E pensando também nessa questão financeira, porque lembrando sempre que eu fui bolsista, Sim. né? Então eu entendo muito bem a dificuldade do aluno em relação a isso. Mas não vou tirar o mérito porque eu estudei em uma universidade particular, né? Também tive vantagens aí. Sim. Mas, por exemplo, um aluno do técnico, que já vem de outro município, tem pessoas que vêm de Praia do Forte. É mesmo? E aí você tem um aluno que ele vem de Praia do Forte, Mata de São João. Mata de São João. Tem outro lugar que é bem longe. Madre de Deus. Isso. Santo Antônio de Jesus. Está se esforçando. Exatamente. Para poder estudar. E aí você vê esse aluno que ele já tem essa dificuldade no transporte, já tem uma dificuldade financeira, que muitos ali estão com a perspectiva de se formar para poder ter um up financeiro, né? Eles estão enxergando na profissão melhoria de vida em muitos aspectos. E aí esse aluno se depara da metade para o final do curso sem ter visto nada, sem ter visto um simpósio, sem ter conhecido essas pessoas, por exemplo, Carlos Júnior. Uma pessoa que não sabe, você chega e fala, por exemplo, que existe o contexto, a pessoa fica, tá, mas como é que Se eu não me engano, a primeira vez que ele pisou em Camaçari foi o Te Ensina Convidou. Nossa. E é um currículo que vai ser cru. Exatamente. Né? E aí, quando eu dividia, por exemplo, as minhas experiências, né? Porque eu digo que eu vivi um momento bom da radiologia ali, que foi quando veio aquele boom dos eventos aqui em Salvador, muita coisa, congresso, né? Pós-pandemia? Antes da pandemia. Era mais, né? Era mais bombada ainda. E aí, né, aquele conhecimento ali, a gente ia pra Barra para poder participar de evento, mas é uma coisa assim, que você tem que se empenhar. Não é só a questão, né? É uma coisa que você passa tempo ali juntando. A gente fazia catálogo, né? E a gente juntava para poder pagar aquele valor e aquele grupinho. Mas às vezes você não tem isso, né? Você tá numa turma que a turma não é unida. E aí ficava faltando isso. A gente juntava para pagar transporte, para pagar o ingresso do evento. E eu falei assim, poxa, porque aqui tem tanta escola, tem tanto curso técnico, tem graduação, não em radiologia, mas, por exemplo, enfermagem, farmácia, e não tem conteúdo. É uma cidade morta em relação a esse aspecto. Então, você pensou assim, se eu tivesse estrutura e um evento bacana, eu conseguiria encher. Eu falei, eu conheço gente, eu também fui metida, viu? Eu disse, eu conheço gente. Porque tem demanda. Estudantes têm. Muito. E pessoas interessadíssimas. Né? E aí foi quando eu falei com o Michael, ele vereador do jeito que é, uniu o útil ao agradável, né? E aí a gente começou, e foi assim do nada, coisa de 2 semanas. Foi. Porque, na verdade, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a docência em Salvador. E pra você ter uma ideia, ou melhor, eu minto. Comecei em Camaçari, mas numa escola um pouco menor, mas assim mesmo, carteira assinada e tudo mais, comecei em Salvador, morando em Camaçari. Então tudo era de Salvador, tinha sempre essa ideia, mas não tinha ninguém para colar em Camaçari, só tinha gente de Salvador. Só que em Salvador já tinha, entendeu? Aí eu fui largando de vez, aí me chegou essa pessoa
com a ideia, que era uma ideia já Sim. familiar, eu falei, poxa, a pessoa tá aqui, Esse ela já Salvador tem ideia. tá saturado, tem muitos eventos em Salvador. Sim, Então, já tem muita gente trabalhando. Se você pegar canais de radiologia no Instagram, você vai achar um bocado. Entendeu? Muito usar. às vezes você fala assim, porra, eu quero montar um curso de alguma coisa. Fala, porra, mas já tem cara famosão aí fazendo curso já tem tempo. Ou Aí você, você vai acaba falar, fazendo ou assim. você vai falar de radiologia, mesmo você tendo aí já uma bagagem. Tem aquele aluno que está ainda no segundo semestre do curso, mas já está fazendo também. Entendeu? Então, não é interessante. Ela chegou com a ideia Aí você foi articulando. e a gente abraçou. Por exemplo, fiz a capacitação em radiologia forense. Aí falava, né, tinha turma, não sei o que, o pessoal, mas a gente não acha isso aqui. E aí pensar que o meu professor da época foi um professor que veio de São Paulo para fazer isso. Sendo que aqui temos pessoas capacitadas para tal, né? E aí a ideia foi trazer essa galera daqui, enriquecer o pessoal que é daqui, não só de Camaçari, né? Mas pegar você, pegar Maico, pegar pessoas que a gente conhece, por exemplo, a professora Paula, que foi uma das, né, incríveis nos eventos. É porque ela é da área de enfermagem. Assim, Enfermagem, obstetrícia, né? Neonatal. Exato, parabéns. Muito bem, Ou professora. teve um outro professor que você convidou, o Foi. de primeiros socorros. Isso, muito bom. Também, muito bom. Todo mundo adorou. Então, assim, Eu tenho vontade de fazer curso de primeiro socorro. coisa de gestão, questão de gestão, que a gente também tem que trazer. Sim. Não, a gente fica muito com essa cabeça seca em questão de imaginologia, mas a gente tem que também trazer a questão da gestão. A gente não pode ficar pensando que o trabalho da gente é só ir lá e apertar botão. Muito pelo contrário, porque durante o período profissional você se depara com muitas situações que, enquanto profissional, você tem que saber negociar essas demandas. E gestão é um desafio, porque quem é da área da saúde fica fissurado em exame e tal. Né? Sim. Quando chama um palestrante para falar de gestão, tem que ser um palestrante que saiba dialogar com o pessoal da saúde. E é extremamente necessário. Por exemplo, você é um profissional que já está ali há bons anos exercendo sua função. Bem, mas aí lhe aparece a oportunidade de você ser um gestor, um coordenador. Como é que você faz? Se você é não papelada sabe, pura, coordenador é papelada pura. né? Como é que você não sabe exercer esse papel? Você só sabe ir lá e fazer uma tomografia, fazer ressonância, e aí? É verdade. Aí, Então, são esses momentos que a gente tem de fazer um simpósio. Quando? 2021? acho que foi. 2021. E aí vocês perceberam que estava no caminho certo. Pô, isso aqui... Rapaz, foi um negócio Como é tão que foi? louco. Na verdade, pra falar a verdade, a gente teve a dificuldade no primeiro. Isso. Foi como? É porque assim, a Foi. gente pediu ajuda pra outra pessoa. Éramos em 3. Eram os três. O nome não era nem Te Ensina. Na verdade, o nome não era Te Ensina. Ela chamou a mim e chamou um outro colega. Um abraço, outro colega. Porém, e foi o que a gente conversou na época, os caminhos não estavam se dialogando. Ele estava com uma visão, estava com porque eu uma sou correria mandona. pessoal, entendeu? Então ele tinha que estar lá, realizando os objetivos dele, e não estava colando tanto com a gente, como Não a é ideia dona, foi dividido tarefas. Sim, exatamente. Sim. Só É que isso. as tarefas não estavam sendo cumpridas de forma O ideal é que cada um faça a sua parte. Exatamente. Então a gente entendeu, chamou para conversar, cara, não tá na sua vibe agora, então E aí, é Michael melhor é o político. fazer mal feito, é melhor você se concentrar no que você tá fazendo, e sei lá, se surgir uma outra parceria mais para frente, pronto, aí tocou o barco nós dois. Mas o primeiro foi mais difícil, apesar de Foi. que a gente Foi conseguiu... difícil e foi fácil também. a gente conseguiu um local bem legal, que foi um auditório de um colégio estadual, lá da cidade. Conseguir local é uma das coisas mais difíceis que tem. Esse Por isso que mas foi pra fácil. gente esse foi fácil. Pois é. Aí conseguimos os Se palestrantes. procurar um local, não tenho. Lá a gente Você- consegue. A gente conseguiu. Então conseguiu um auditório, que foi do Colégio Modelo. Isso. A gente conseguiu conversar com a diretora Patrícia, tá? Na época. Muito obrigada. E Ela- foi 0800 ou teve 0800. Tudo A gente fez uma 0800. parceria. A gente ainda deu uma oportunidade dos alunos do ensino médio da escola poder Nossa. participar para saber o que era o mundo Isso. da radiologia. A gente conseguiu um patrocínador também na época, não A foi gente assim? conseguiu até patrocinador de lanche. Sim, para Você poder vê? estar lá Eu na fui frente na cara de pau e disse, vendendo. Michael, a gente vai entregar o quê para os palestrantes? Porque eles já estão vindo de graça. De boa vontade. Sim, foi os Aí, amigão de primeira. Eu cheguei na tia do lanche e falei, a gente tá precisando de... Ela, não, minha filha, você é tão amável comigo por isso que a gente tem que tratar as pessoas bem. Sim, com E aí certeza. consegui. Ela foi lá vender o lanche e em contrapartida ela também patrocinou o lanche dos nossos palestrantes. Nossa, Então que todo legal. mundo saiu ganhando.
Aí eu chamei um amigo, ela chamou um amigo, a outra pessoa também conseguiu chamar um amigo da área da E quais ressonância. foram as Né? dificuldades que vocês perceberam? Foi Fazer isso. essa articulação? Ó, o primeiro Ou grupo foi dá a certo. execução de O fato? primeiro grupo dá certo, Isso. foi um dos problemas. O outro foi a dedicação. Porque quem foi arrumar o local querendo ou não, tava eu e 2 horas da manhã, Cindy. uma asmática enchendo bola. Ah, você lá. Aí no outro dia, mais que você não vai falando, eu falava. Então, a "Ok, próxima como?" vez não precisa ter A bola. gente acabou com esse negócio de bexiga, não tem é. mais. Bexiga não precisa disso. terceirizar algumas atividades, por exemplo, cartaz, esses Isso. negócios, a gente mesmo fazia. Então, tinha dia que a gente não estava E criativo. assim, a gente teve apoio do nada, assim. A gente foi na cara e na coragem e tivemos grandes apoiadores, né? Veio Pô, gente não pode de Capim Grosso, Sim. uma van de lá de legal. Capim Grosso. Pra você os entender que os alunos, lá. eles querem. E a gente tivemos 170 inscrições com 150 presentes, porque foi o dia todo. E, Então rodou um público. e o aluno pagava quanto aí? Foi 0,800. De graça. Por que Porque, isso não botaram 5 conto, velho? porque eu sou solidária, eu tenho esse problema. Inicialmente a ideia do Te Ensina foi essa. A gente queria testar a ideia. A gente não Mas- conseguiria Eu testar a quero ideia fazer as sim, coisas de comprando. Era algo graça, novo. Então, né? primeiro a ideia da gente era fomentar a ideia na cidade Isso. e divulgar o nosso nome. Esse primeiro evento, a gente teve essas dificuldades. Sim. Entrosar a equipe, os contatos também, porque a gente, de fato, ainda não tinha esses palestrantes certos, que se realmente eles iam colar na ideia, se eles viriam 0,800 pra gente não ter que tirar do nosso Era uma bolso. grande dúvida, porque assim, quando a gente fala com algum colega que faz palestra e tudo mais, eles sempre cobram, né? Sim, sim. Porque o evento também é pago. E aí tudo bem. Mas eu ligava e falava assim, ó, gente, o evento é 0,800. A gente não tá ganhando nada, né? E também como a gente não tem, pra gente não tem Sim, como sim. dar. Aí o pessoal, não, vamos na amizade. Diferente de outros eventos aí, de pouco tempo atrás, não foi de vocês não, que foi pago, um valor assim razoável, e os palestrantes não ganharam nada. E assim, ó, a gente faz sorteio. É evento famoso. Né? A gente faz sorteio. Em todos os simpósios a gente faz sorteio. Fez Na cara de pau, a sorteio gente de pede livro. livro. Às vezes eu pego um livro meu, custou caro, mas com a mesma coisa. A gente encontrou um rapaz no grau, que eu cheguei pra ele, ó, a gente vai ter um evento tal, será que você poderia ir lá divulgar o seu livro e de contrapartida você dá um livro pra gente pra poder sortear? Ele falou, poxa, eu não vou estar aqui não, mas toma isso aqui. É. Me deu um kit de livro, e é isso que não foi acontecer. Eu ganhei um livro de mamografia e outro de dicionário, né? Um de anatomia, um de Agora, erros. cá pra nós, é cansativo fazer um É evento, muito né? cansativo. É muita energia. Conseguimos Isso. divulgação 0800 na cidade, É. das principais mídias sociais da cidade. Então foi estourado o nosso primeiro Foi evento. massa. Ainda Foi fui, muito bom. fui dar uma entrevista, né? No Novembro Azul. Sim, ela deu uma entrevista lá Isso. numa Câncer de rádio local próstata. também. Foi mesmo? Sim. Olha, Foi muito bom. Ficou O famosa. primeiro É. foi muito bom. E aí foi o primeiro e depois vocês deu certo. Deu certo. Mas tem coisas que a gente precisa ajustar, Ajustar, porque senão a gente vai perder nossa saúde aqui. Sim. Que é muito, eu imagino que deve ser uma dedicação. E aí a ideia era ter sempre, né? Mas aí a gente percebeu que pela saúde mental não dá pra ter sempre. Não dá. Não dá. Né? Aí passou um tempinho, fizemos o segundo. Fizemos o segundo. Me lembrei onde foi. Os alunos pedindo Também também, lá né? também. O segundo foi na Anhanguera. Isso, não, agora foi o terceiro já. Chegue perto, minha filha. Foi é meu segundo. terceiro? Não, foi a Câmara. O segundo foi da Câmara, Câmara isso. Municipal. Aquele que eu fui? Sim, aí a gente já começou, aí Câmara Municipal. nós nos conversamos e dissemos assim, ó, seguinte, é porque a gente estava naquele conceito, pô, a gente precisa de mais ajuda, vamos chamar alguém para poder fazer parte do grupo. Aí saiu um, a gente chamou o outro, também não colou com a gente do mesmo jeito que a gente cola, aí veio outro, aí chegou a decisão, não, vamos fazer nós dois, vamos tocar, nós dois. É. E terceirizar algumas coisas, por exemplo, arte, ó. Eu tenho meus problemas de criatividade, você tem os seus. Conta não. Não, vamos não. pagar. A gente terceirizou. Então, por 40, 50, 60 reais, É. a gente conseguiu tirar esse problema das nossas costas. Então, foi algo que fluiu E também. assim, não deixar de lembrar dos alunos, que também, né, aluno é chato, mas tem alunos que são Tem dedicados. outros alunos que falaram com a né, gente. e sempre ajudam a gente nessa questão de receber o pessoal, porque às vezes a gente está ali na demanda. E vocês estão dando certificado? Sim, com Sim, certificado pelo Simpla, que é disparado via e-mail, tudo automático, já chegando Essa é uma boa forma de conseguir alunos, porque já bota como colaborador do evento tal, então não como
Não como participante, como né, assistindo, mas como Na verdade, esses No apoio, são né? ajudadores mesmo. Eles não Isso. são, assim, literalmente da organização, sim, da fundação, Porque eles não dão ideias para os, por exemplo, eles não trabalham no tema, né? entendeu? Porque Nas confecções, nessas isso. coisas. Mas No esses dia, na execução são do quatro cabeças, quadro, né? isso aí. Que estão sempre ali. Sempre que tem evento, eles estão ali, eles colocam a gente. ó, Na que verdade, legal. eles não, né? Elas. Elas, que são mulheres. Legal, legal. São elas. Isso. É. Estão sempre lá com a gente. E eu acho engraçado Participando. o seguinte, né? É, muitos alunos, eles hipervalorizam profissionais de fora do que os que estão aqui, que são de tem o mesmo valor, né? Sim. Às vezes eu tava conversando com o Fábio esses dias, há um tempo atrás, falei, Fábio, você vai montar um curso de ressonância agora, né? Você vai sentir na pele o que é os alunos valorizarem mais professores de outros lugares, que eles nem convivem, do que Exatamente. você. Porque você está botando um preço muito em conta para um curso de ressonância, e mesmo assim você vai ver a galera É capaz de pagar um Isso. online, E, pagar online, mais caro do mais que caro, pagar o e aquela presencial. ideia de falar assim, é só professor. Gente, o que é você ser só professor? Porque para você ser professor, você tem que estudar muito. Exatamente. Muito. Né? Então, assim, você pegar uma pessoa que só tem a prática, talvez ela não consiga passar tão bem aquilo. E o professor, ele tem Sim. que, de fato, desempenhar a questão de passar. E a gente só palestrou no primeiro. Do segundo, terceiro, a gente só convidados. porque escolher palestrante também é algo muito complicado. Sim. E às vezes ele é super referência, só que a palestra dele é muito ruim. A gente, por Aí o aluno exemplo, sai e fala, poxa, o evento foi muito chato. foi entendeu? Anselmo que... Anselmo. Anselmo não é professor, né? Até o momento É lá, profissional. ele era profissional. E todo mundo, mas Anselmo palestra, quem já é da área, né? Porque começou com alunos, mas aí depois, né, foi falando, a pessoa foi falando bem, começou aí pessoas já da área, mesmo. formado e tal. Aí uma colega nossa falou assim, que Anselmo? Anselmo não palestra não, vocês conseguiram esse milagre? Quem é Anselmo? O braço do Anselmo. Quem é Anselmo? É o Anselmo Sim, da personagem. Sim. Sim, ele mesmo. Então, Ele fera. Foi uma comentou que palestra vinha aqui, eu tava com ele, maravilhosa. o Xande foi Tava ali. com ele ótimo. sábado, o homem tem muito conhecimento. Conteúdo ali, conhecimento pra dar Anselmo, cadê você aqui? Vem pra cá, viu? Foi muito Vamos bom, marcar. né? Você conseguiu, e ele Sim. trabalha muito, então pra ele ter E liberado- gestão, muito homem bom. da gestão ali Gestão, também, viu? isso. Homem da gestão ali também. Sim, sim. Tanto que no Exército eu acho que ele está fazendo um trabalho desse tipo de gestão lá no setor. Então é importante nesse sentido, né? A gente trazer pessoas que realmente tenham a agregar com a nossa formação, mas também que tenham conteúdos a mais. Não seja só aquela coisa copia e cola que a gente está acostumado Sim. a ver. E os mesmos rostos, né? Geralmente nas palestras que está acontecendo isso em Salvador aqui agora, que quando você vai para 4, 5 palestras, Você encontra os mesmos você palestrantes com os encontra mesmos temas. rostos, os mesmos temas. Aí vou falar a minha parte. Eu não gosto que a pessoa fale a mesma coisa que ela falou na palestra A e B. Tem que me mandar o conteúdo antes para avaliar. E aí, por isso que eu falo que eu sou a cabecinha que Até fica por porque a trás. gente nunca repete o palestrante. Nunca, e A nem gente teve tema. a primeira, que foi no Colégio Modelo, da Câmara, e aí já veio uma outra crítica para esse detalhe, para você ver, né? Que a gente se preocupou com todos os detalhes. Não chamar os meus palestrantes, não repetir tema. E aí na Câmara a gente teve Carlos Júnior, que foi a primeira vez que foi, para falar sobre o Isso. contexto, sobre a legislação que a galera Sim. não conhecia. Nós tivemos o Daniel, não foi? Foi. Que é um psicólogo, Isso. para falar sobre a questão da cognição, da Teve questão aquele- da mente, né? O que pesa no aprendizado. Teve aquele médico altão também. Tivemos a Mauri, Sim. que era o Sim. gestor na época do Hospital Geral de Camaçari, Sim. para falar sobre gestão. Tivemos mais quem? Acho que foi esses três, não foi? Não, teve mais alguém que falou. Não vou lembrar, não. Eu também tô. Olha lá, será que tá faltando Eu não tô no uma B12. pessoa? Eu acho que não, acho que Não, acho que foi esses não, três. isso. Acho que foi. E assim, a gente teve uma inscrição de público muito grande. É. Sim. Só que no dia do evento teve uma defasagem muito grande também. Ali foi pago ou foi gratuito? Foi gratuito. Todos foram gratuitos. Todos foram gratuitos. Imagine numa câmara, Aliás, ar-condicionado. a gente teve Não, uma aí a doação gente de fica alimentos. chateado. Teve doação de alimento. Aí sim, do segundo Eu pro ficaria terceiro, chateado, sinceramente. a né? gente pediu alimento. Esse Foi. segundo da Câmara. Para doar para entidade, Sim, sim. instituições de caridade. E o do... terceiro foi na época foi outubro, aí a gente Foi, pediu foi brinquedo. E não, inclusive a gente parou para pensar, pô, será que a gente está fazendo tudo certo?
porque a gente está fazendo um evento que foi 1 quilo de alimento Muito não bom. perecível para instituições num lugar ar-condicionado, acolchoado, Pois é. com palestrantes de ponta, né? Tivemos Foi quando isso? o mês? Não, o Não, mês, foi ano passado. Foi ano o passado. ano passado. Foi ano Foi passado. aquele que você foi. entendeu? Com um gestor, Ah, um psicólogo, né? Renomado em sua profissão e um representante da categoria. Isso. Então, tipo, a gente teve 180 inscrições Foi tudo. e teve em média 80 presentes. Eu fiquei impressionado com o Entendeu? espaço. Outra coisa, tudo no horário certinho. Sim. Não teve aquele bolo de neve que geralmente acontece. Não, a gente deixou É. tudo bem esquematizado. Tudo esquematizado e realmente era para ser um evento assim que as pessoas iam falar, nossa, realmente. Casa cheia, Pô, né? casa cheia. Mas aí entra uma dúvida, um questionamento que a gente teve a partir do Agora, terceiro, Na minha percepção, vocês não fizeram resultado nada de errado ali. que é Perfeito, cobrar, perfeito. começar a cobrar. Foi. Porque às vezes as pessoas realmente não dão valor ao que é de graça. Infelizmente, é complicado. E aí, por exemplo, como pessoa, agora eu vou falar. Eu já fui para eventos que eu tirei uma grana boa do meu bolso e não foi nem metade do que a gente entrega. Pois é. Né? Já participei Mas de será que eventos não de existe 2, um 3 nome dias. por trás, talvez, não sei. É. Uma publicação maior, né? Interesse das pessoas também. Sim, sim. Talvez por ser perto, não, vamos fazer outro, ou por ser de graça também, né? Isso. Então a gente parou para pensar, por que querendo ou não, quando é pago e você já pagou e você deixou de ir, você já fez seu investimento, o investimento já foi usado, não vai ter retorno. Então a pessoa fica assim, poxa, eu paguei, vou ter que ir. De qualquer jeito, Quando tem que você tá lá. faz uma inscrição gratuita, você não vai pensar nisso. Poxa, eu me inscrevi, mas não, surgiu um compromisso aqui. E no mais, eu vou te dizer aqui, a gente teve, em média, 50 pessoas que nos pediram para se inscrever, a gente não liberou, porque as inscrições já tinham sido encerradas. Ó, que absurdo, velho. A gente ficou mais chateado por causa desse Isso, ponto. Porque as pessoas Entendeu? se inscrevem, não vão. As pessoas se inscrevem, não vão. foram. Aí as pessoas que realmente querem ir, quando chega na hora, não conseguem. E a porque- gente teve o cuidado de não superlotar para ninguém ficar em pé. não E a ficar gente aquele ainda clima pensa em outra né, coisa. desagradável. Como é uma logística, a gente sabe que vem pessoas de longe, a gente ainda pensa em fazer num lugar que tem almoço perto. E foi que a Que gente tenha ainda fez transporte parceria, não perto. foi? Isso. A gente fez a parceria com um restaurante lá perto, do Venâncio, o de comer. Restaurante muito bom, que inclusive foi onde a gente foi almoçar. Foi. Então a gente fez uma parceria de que ele daria desconto Um a descontinho. todas as pessoas que fossem para lá, que era muito próximo o deslocamento sim. até o local. A gente Então, sempre a gente pensou em tudo. preocupa com A gente isso. pensava em tudo. Para você ter uma ideia. Quando vai ser o próximo evento agora, então? Nós Final estamos do desorganizando, ano. né? Esse ano vai ter, final do ano. É, pra estar divulgando já. É. Novembro. A data. Olha, novembro. Novembro teremos. Michael ficou sabendo agora. Não, na verdade é porque a gente já estava com a ideia, já está com o pensamento, só não tínhamos definido a data. Porque esse ano realmente está muito corrido e tem muito evento. Muito evento. Tem Final muito do ano já evento, vai ter um. entendeu? Tem muito Ah, evento novembro esse ano. dá. Então tem que ser. Novembro acho que dá, viu? Novembro é um mês. Agora a data a gente anuncia. Exatamente. Inclusive já tem um possível palestrante aqui, tá? É, Conosco. pois Zé é. Francisco lá falando, o homem da Tem que tomografia. estar lá. Da tomografia fácil, viu? Tamo junto. Quem puder colaborar, sabe, comigo não tem essa não. Vai ser massa. E eu vou tentar também, se vocês quiserem, chamar alguns palestrantes legais, que a gente Sempre. faz um network bacana aí. Mas a gente quer levar o nível do Te Ensina. Olha, eu. Sobre o evento. é, Se vocês quiserem a também minha divulgar. ideia agora para o Te Ensino é fazer uma coisa mais sofisticada, coisa mais seletiva, né? Não deixar tão aberto, porque é um evento para pessoas que realmente têm interesse em se desenvolver profissional e pessoal. Vai ter quantas bexigas pra encher? Nenhuma, graças a Deus. Acho que Os nossos psicólogos orientaram. Vocês têm não. que terceirizar a Tem que responsabilidade. terceirizar isso. não é isso. E uma vez que é pago, vocês vão ter um caixa para poder Sim, exatamente. espaço, posso colocar isso para poder porque E sem não dinheiro, trabalhar sem meramente. dinheiro, fica de mãos atadas. Sim. né, Tem pra que tirar do nosso utilizar. bolso. E não trabalhar meramente com palestras. Nossa É. ideia, literalmente, é nos engajarmos em educação continuada, Sim. na área de saúde. Saúde. Né? Então, Que é o nosso, para o aluno da é o região nosso de foco. Camaçari não tem mais o que reclamar. Exatamente.
Então, por quê? O que acontece? O aluno faz o técnico achando que já vai conseguir emprego, mas eu só tenho o curso técnico. Cadê os eventos? Cadê os cursos de aperfeiçoamento, de capacitação? Né? Ainda dá tempo de fazer, Por né? exemplo, uma coisa que o aluno às vezes se passa no momento da entrevista é a oratória. Oratória. Né? Ele sabe o conteúdo, ele tem a técnica, mas Se enrola tudo no pra momento falar. da oratória, e aí durante o curso o aluno fala assim, mas para que o seminário? O seminário serve para quê? O seminário serve para justamente quando você for lidar com o paciente, você saber explicar o exame, né? Isso. Explicar para o acompanhante, né? Exatamente. Coordenação, justificar alguma coisa, Ter argumentar, postura. Então, tudo isso a gente também conversar trabalha. com o médico, Isso, né, não te de ensina. igual para igual. É. Né? Porque, inclusive, falando agora de igual para igual, tem a questão da... Só falando que, às vezes, o aluno tem dificuldade de entender essa questão de hierarquia, né? Que, justamente, uma vez que você tem uma boa argumentação, que você tem no seu seminário, você consegue estabelecer ali o seu papel, né? Aqui é minha função e aqui ninguém mexe. Eu sei argumentar. Qualquer pessoa que bater de frente comigo aqui, né, ou questionar alguma coisa, eu tenho uma boa argumentação. Eu sei. Agora também é bom que ele entenda a função dos outros setores, né? Qual é a sua opinião hoje? O aluno, ele tem dificuldade para entender o que é uma hierarquia em um setor de radiologia, na sua opinião? Sim, na maioria das vezes ele não se coloca como profissional das técnicas radiológicas e ele não entende que ali é um trabalho de formiguinha, é um conjunto, né? A gente tem um gestor, a gente tem um coordenador, a gente tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? No centro cirúrgico você tem o pessoal da instrumentação, né? E às vezes esse aluno que vai ingressar no mercado de trabalho ou no estágio, ele tem a dificuldade de se colocar como parte daquela equipe. Às vezes, como já vi acontecer, cobrir o nome da instituição, porque se acha superior, mas ele ainda está aprendendo, né? Então, entender que, por exemplo, eu já tenho X tempo na área, eu sempre tenho coisa para aprender, Sim, sempre. não existe isso. É. Sempre. E não é porque a pessoa é mais nova, é mais velha, não é por isso. É o conteúdo que ela tem para me agregar. E aí você entender que sim, você também sabe, mas sim, você tem que aprender. Então, em alguns momentos, a gente tem que se posicionar assim, né? E mostrar de fato para que você veio, se você está ali é porque você é qualificado. Também tem que deixar ninguém pisar em você. Mas entender que, por exemplo, se você está operando um arco C, né, e você ainda não tem tanta desenvoltura, tanta experiência com aquilo, você tem que sim falar, doutor, eu não estou conseguindo ver. Você pode me ajudar? Né? E aí você vê que Essa humildade, essa né? humildade tem que ter. Você sabe, você não está ali por acaso, você não foi pegado na esquina pelo braço e colocado ali. Né? Mas tem que ter essa questão da hierarquia, sim. E eu fico imaginando assim, tá? Um recém-formado, então já tem algum tempo na área, mas ele é jovem. Porque ele fez radiologia logo quando completou 18, se formou e começou a entrar na área cedo. Então, em alguns anos ele já está com uma bagagem bacana. Aí ele está lá e tem um médico lá, mais velho, muito mais velho. Às vezes ele pode ficar, poxa, eu sou tão jovem, será que ele vai achar que eu não tenho experiência? Pode bater essa insegurança. E o contrário também, né? Você é técnico, você já está há muitos anos na área, você já viu de tudo. Aí chega um médico mais jovem, mas que também bota para ganhar. Sabe o que aconteceu uma vez? Um residente no Roberto Santos, ele já é um senhor, mas ele era residente, né? Residente Aí 1. o pessoal E aí todo mundo achava que ele já era um médico antigão. Aí ele falava assim, e agora eu faço o quê? E aí você percebeu que Era verificação de passagem de sonda, e a gente verifica antes e depois, né? Sim. E aí ele ficou, e agora? Nossa, aí você percebeu. Aí o médico que já acompanhava pegou e falou assim, ele é R1. Aí todo mundo se acabou na risada, né? Porque na fisionomia dele ele já era um senhor. Aí parecia que já era médico da casa já. Mas era um Você vê residente. como é engraçado essas O coisas. que também te leva a perceber que aquele tópico que Cindy falou traz muita informação sobre você. Que é a questão de sua postura, o se vestir, Isso. entendeu? Você não Exatamente. pode se vestir de qualquer jeito, só porque... E é uma das dificuldades dos alunos também, é achar que sabe que é curso técnico, gente. Não é bagunça. Começa do curso técnico. Eu já deixei de indicar aluno
poxa, sentava até na frente, respondia as perguntas muito rapidamente, até do que os outros, mas vai de chinelo, vai de quer ir de bermuda. Aí, Isso. Não dá, gente. Quando a O gente marketing vai- pessoal conta Quando a gente vê esse aluno no bastante estágio, pra isso. por exemplo, você chega lá, ele tá com o jaleco aberto, ele não tá usando o dosímetro, Então ele tudo já- isso pesa para ele já é trazer limado. uma questão de confiança sobre Uhum. você e respeito. Porque assim, a Que aí gente que culmina indica, na hierarquia né? também. Hoje eu vi no tecnólogo, Tati passou um seminário, o cara já era técnico, foi apresentar o seminário de regata, bermuda e chinelo. Um curso à noite. Eita, meu Só Deus. faltou o boné. Aí Tati também falou, ó, gente, aqui é um seminário. Vocês poderiam ter escolhido outra roupa, né? Ainda mais você que já é profissional. Vou lhe perguntar uma Bota coisa. como tópico de Sou apresentação. entrevistada, mas vou lhe O perguntar cara uma se coisa. queima ali. Se queima. Por exemplo, quando a gente está no tecnólogo, tem muita gente que migra do técnico para o tecnólogo. Eu tive a experiência de estudar com algumas pessoas que já eram da área, já tinham tipo 5, 10 anos trabalhando como técnico, e aí a instituição pede para essa pessoa se reciclar e foi fazer a graduação. Não é de forma geral, mas tem pessoas que têm essa questão da soberba, Sim. né? De achar que porque já estou no setor, já sei de tudo. Quando chegava lá para fazer as avaliações teóricas, Pescava tudo. ô amiga, ô colega, e aí, né? Então tem que ter essa humildade em todos os setores. Mesmo que você já seja uma pessoa que trabalha na área, que já tem desenvolvimento, óbvio que, por exemplo, se essa pessoa trazia um conteúdo prático, ela dava na gente, né? Mas tem que ter esse bom senso. Isso é verdade. Geralmente os técnicos que fazem tecnólogo são os alunos que mais faltam. E é verdade. São os alunos que mais faltam. Porque já muita coisa ali não é novidade, não é. Mas é bom revisitar os Já se assuntos. sabe, Tem muita coisa sabe nova. fazer, mas não sabe explicar por que faz daquele jeito. Pois é. Se fosse assim, eu não ia para nenhuma aula de anatomia. Se fosse assim. Mas muito pelo contrário, a anatomia da radiologia, se eu não fosse, Totalmente é diferente. totalmente diferente da anatomia que eu aprendi na biologia. Entendeu? Enfim, são coisas que a gente vai percebendo. Agora eu quero tocar num tópico polêmico. Às vezes polêmico bacana, uma discussão que eu gosto. Às vezes é um polêmico que eu acho que vai para uma tendência mais complicada. Né? Assim, que eu acho que fugir um pouco do objetivo, né, da pauta. Que é a questão que muitas mulheres falam do mercado de trabalho. Todo mundo no mercado de trabalho ele é machista, em qualquer vertente. Não existe isso, existe, é fato. Né? Não é meu lugar de fala. Por isso que eu queria que você falasse, assim, quando chega um aluno para você com essa pauta, nossa, é verdade que o mercado de trabalho é mais fechado para as mulheres, o que é que você percebe como mulher sobre isso aí? O que é que você realmente viu? O que você não viu sobre isso? Fala, olha, isso aí comigo nunca aconteceu, mas isso aqui já aconteceu. Comigo eu já acho que isso está exagerando um pouco. Aqui eu acho que realmente procede. O que é que você acha? São duas vertentes, por exemplo. Já era profissional, já estava atuante. E aí, no Dia das Mulheres, houve um evento da radiologia, né? E um palestrante citou o seguinte: que o homem, para estar na área da radiologia, ele tem que ter o curso técnico ou tecnólogo e fazer tomografia. Pronto. Mas a mulher, ela tem que ser formada, fazer mamografia, tomografia e ressonância magnética. Botou você na gaveta lá que ele queria. E aí me meti na conversa e falei assim, mas por quê? Ah, porque a Isso mulher foi o quê? Um palestrante, alguma coisa assim? bastante. E a mulher engravida, então ela tem que correr para a ressonância magnética. Falei, não, a gente é tão capacitada quanto os homens. E como professora, te digo que 90% das salas de aula hoje em dia são compostas por mulheres. Eu já peguei turma que não tinha um homem, ou tinha 2, 3. Pior que é a realidade de hoje. Né? A realidade é que a gente só vê mulher em sala de aula, né? Tanto curso técnico quanto O superior. curso técnico ultimamente Mudou. eu percebi Isso, que mudou tem bastante. muita mulher. De muita 30, mulher. 28 são mulheres e Isso. 2 são homens. E tem Então, o turma mercado que de não trabalho- existe. Tem turma que não existe homem. O mercado de trabalho vai ter que se ajustar. Vai Não só virar, em uma instituição. Já vai trabalhei em virar. outras instituições que também mulher.
Então, assim, E ele ficou como? Com não, ele falou, não, por causa dessa questão Foi de, aquele de clima. ser gestante. Eu falei assim, a gente entende. Se ela é uma pessoa apta, ela entende muito bem essa questão da biologia e da radiação. Uhum. Né? Então, tudo bem que maneje e tem que manejar, porque a gente sabe os efeitos biológicos da radiação. Mas você querer equiparar que essa mulher tenha mais qualificações apenas por ser mulher, Nossa, um um equívoco. absurdo. Né? Ser misógino, ser machista, e não pode. A gente tem que se qualificar e entender o lugar de cada um. Mas, por exemplo, eu entendo que uma unidade, né, que exige, por exemplo, que essa técnica ou esse profissional pegue mais peso, por exemplo, uma unidade que trabalha muito Leito. com leito. Eu sou uma mulher baixa, né? Vou ter que me esforçar um pouquinho mais, aí vou ter que botar uma musculação, vou ter que ter o auxílio ali de um colega, de um acompanhante. Eu tenho que ter essa noção, né? Então, tem unidades que preferem homens, porque o manejo da instituição fica melhor com homens. A gente também tem que pensar pelo lado da instituição mesmo, do local, do hospital, da clínica. Lado laboral, de Isso, fato, da né? execução. Da execução do trabalho. Não dá pra gente querer dizer, tudo é machismo. Não dá pra gente englobar isso. Porque realmente tem setores que a mulher não vai ter tanta força física. Mas já tem lugares que a mulher executa Mesma melhor. coisa. Entendeu? Entendi. Não tem essa. Tem aluna que fala assim, mas eu sou baixinha. Escada. Pega a escada ali. Vai ajudar. Porque na hora da colimação, como é que eu vou puxar? Ó, pontinha do pé. Eu também acho. Né? É você conhecer o seu equipamento e saber trabalhar com ele. E, então, se o recrutador, isso é uma questão da força, eu entendi. Agora, se o recrutador tiver aquela mentalidade desse palestrante, as mulheres Tá estão equivocado. as mulheres estão prejudicadas nisso aí, né? Então. E cabe, né, as mulheres começarem a argumentar. E assim, Peraí, por quê? E uma autolimitação que as mulheres se impõem. A gente costuma querer pegar a experiência do outro e levar para o seu eu pessoal. Não pode. Não dá para você falar assim, porque fulano teve dificuldade de arrumar emprego, eu também vou ter. Não, são duas pessoas diferentes, em momentos diferentes, com perspectivas diferentes. Então, não dá para você achar que a sua experiência vai ser a mesma do colega. Sim. E Não outra é isso. coisa, usar essa pauta, por exemplo. Eu não fiquei com essa vaga porque o cara não. Mas peraí, calma. Não. Qual era o currículo do cara? Qual era o seu currículo? Era igual? Pô, realmente foi por causa disso. Quais eram as intenções, né, do contratante? Você também tem que avaliar isso. Será que realmente essa vaga era boa para mim? Te digo que não. Tem muitas coisas a se avaliar antes de Sim. implantar essa... tem muitos fatores. Tem outros fatores que não necessariamente é porque o cara é homem e você é mulher. E o que é que você fala para os seus alunos? Pô, professor, é verdade isso e tal? Por exemplo, gravidez, né? A gravidez, a radiação, todo mundo sabe que é algo que ela vai ter que ser afastada. Só que nada impede do hospital realocar ela em outro setor, né? Que não envolva radiação. Exatamente. Então, você vai ficar só aqui na organização das fichas. Sei lá, qualquer coisa. O que eu falo é você não esconder a gestação, porque você vai se prejudicar, né? Pode se prejudicar. É que esconder. Não sei, nunca passei por isso, sabe. né? Mas às vezes por medo, por exemplo, é terceirizada, é PJ, né? A pessoa tá ali com medo. A gente sabe que tem as leis, né, que protegem essa gestante, mas por medo ou por apenas não saber, porque tem E gente na que realidade realmente... também acontece de outra forma. E se for para entrevista de emprego já grávida, realmente a probabilidade dela ser contratada é muito pequena. Exatamente. Então tem que entender isso. Já estava na profissão, já estava atuante e aí engravidei. Mas na verdade as dúvidas dos alunos são em relação, por exemplo, as meninas, né? O curso é longo. Aí durante o curso, eu estava com a aluna que ela engravidou antes do estágio. Aí ela, professora, eu vou abandonar o curso. Abandonar por quê, minha filha? Você não vai ficar prenha eternamente. Você não vai ficar grávida eternamente. Uma hora esse menino vai nascer, você vai, né, ter o período ali da lactação e depois você volta à sua vida normal. Então, priorize as matérias teóricas e quando chegar o momento de você ir fazer seu estágio,
já passou tudo. É bom até que você não vai ter, No né, máximo, que trancar um dividir. semestre ali, uma coisinha e volta. Então não se deve desistir. Ninguém deve desistir. Realmente, a gravidez é um fator que faz muitas mulheres desistirem dos projetos que elas já estavam dando andamento. E aí é muito arriscada essa pausa, né? Eu vou parar para cuidar da gestação. Claro, você vai ter que parar mesmo. Eu falo É de forma arriscado ela técnica, não né? encontrar de novo o gás que ela estava tendo, né? Mas, por exemplo, a gente teve uma aluna que passou por isso. Ela gestou o bebezinho dela, né? Depois voltou para as aulas, acho que é da Rádio 5. E aí, é tanto que ela falava assim, eu vou chegar um pouquinho mais tarde porque eu tenho que deixar o leite pro bebê, né? Mas ela não desistiu do curso. Era um exemplo. Eu sempre falava dela. Eu dizia, olha, gente, vocês estão querendo desistir Poxa, por que legal. besteira. E essa aluna aqui, Não, tá? tem gente que desiste Né? E por era uma besteira aluna mesmo. boa. Não falhava em nada. E fora que no período, né, da lactação, você pode aproveitar para fazer algumas capacitações, Sim. quer seja até online, Exatamente. alguma capacitação que não tenha nenhum estágio prático na área ionizante, você Verdade, pode fazer as falou tudo aí. capacitações. Então não é Online. motivo Você pra pode se desistir, manter não. afiado ali. Vocês têm alunos que já estão na área trabalhando? Sim. Sim, Pô, deve ser legal, sim, hein? sim. As pessoas ficam falando, não tem aquela velha história, não tem espaço na área, é fechado, é tudo QI. Eu tenho alunos agora que entraram sem cair. Sim. É, verdade. Foram fazer um processo seletivo, do nada chamou. Tem um agora que... E nem tinha tanto tempo de formado assim. Não, Exatamente, recente. não tinha tempo. Tem gente que foi para processo seletivo na RBD, passou. Aí dizem que Entendeu? é super. E sem Mas tem- Não é possível. E velho. tem gente que foi fazer concurso, tirou notas excelentes. concurso, tem alunos agora que nem finalizou, chegou para mim e falou, professor, eu não vou fazer concurso. E os alunos têm isso, eu não sei porquê. Vou fazer o concurso quando acabar o curso. Eu falei, não faça isso. Até no início do curso você já pode começar a fazer concurso, porque você já pegando traquejo, entendeu? Então, quer ver? Vou fazer concurso, mas o professor Michael vai fazer também, não vou ter nem chance. Já viu? Eles que têm mais tempo para estudar. Exatamente. Então, E assim, lembrar que tem o um professor... amigo tecnólogo que passou em 3 concursos. E lembrar que o entendeu? professor, Então, às a área tá vezes, aí. tanto quanto o profissional que está executando, né, em setor, que a gente às vezes fica fechado num tema específico, Sim. né? A gente fica ali preso só naquilo ali. Você vou dar 5 temas. E você fica só ali. Só ali. Eu conheço o professor barril dobrado, radiologia. Mas quando vai pro SUS, meu filho. É isso. É. É o que eu tô fazendo, sabia? SUS. Eu tô estudando SUS e raciocínio lógico. e SUS, português. raciocínio lógico, português, derruba muita gente. Enquanto isso, o aluno ali tem uma cabeça fresca, boa, para raciocínio lógico, informática, vendo tudo. português. Estudou muito Aí, ali Tem um aluno que fala assim, o SUS. eu quase passei, eu fechei a parte específica, mas, meu filho, No o que SUS. vai fazer você O passar SUS. é tudo, porque quem tá passando, tá acertando, é tudo. Uma coisinha Ó, ali eu já faz toda a fiz diferença. já participei de um concurso que foi uma professora minha, né? Uhum. E aí a bichinha não foi tão bem assim. Aí outras colegas, tu viu a nota de fulana? Eu disse, gente, não é de criticar, não. Ela já trabalha nisso há muito tempo. Óbvio que a gente às vezes não tem tempo, porque você tá trabalhando muito, você tá se dedicando às outras coisas. Mas assim, veio ver o assunto que tá tendo aqui e já vai começar a se reciclar. Exatamente. E às vezes o enunciado dá uma perdida na gente, que a gente acha que a questão tá certa, depois você vai Às ver. vezes você tá com a cabeça que não tá tão Pegou legal. em uma outra perspectiva que não era. Um amigo meu, desde Diego, ele é professor de pré-vestibular, ele fala, gente, eu não vou ensinar biologia, não. Eu vou ensinar você a acertar a questão de biologia. Sim. Porque meu curso é pré-vestibular. Se vocês quiserem aula de biologia aí, no ensino médio, se eu for professor de vocês, eu vou ensinar para vocês biologia. Aqui não. Eu estou ensinando a acertar a questão. Então, muitas vezes é isso. Cursinho é muito específico. Entendeu? A pessoa estudou para acertar a questão. Talvez essa sua professora, ela não estudou para concurso. Ela estudou o assunto. Mas sabe o assunto, sabe o bem. assunto, sabe muito bem o assunto, mas técnica de acertar a questão. E uma verdade também que os concursos hoje, eu não posso dizer aqui a palavra que eu gostaria de Tu lembra dizer. aquele que a gente fez? Você É perguntou uma safadeza que só a glória. quantos viu? parafusos tem na fixação da placa do colimador? Não sei. Teve um que veio me perguntar um posicionamento específico para uma determinada patologia que nem os meus amigos com 25 anos de carreira nunca fizeram na prática.
Aí é. Pega cada posicionamento que você nunca nem vai fazer e coloca lá na prova. Teve um que eu fiz que era qual a manivela, se é a manivela esquerda ou direita, que levanta a mesa para erguer a mesa não, a A maca marca. para erguer o paciente. Isso Você a gente lembra disso, a gente faz de forma intuitiva. isso Teve aí. uma de tomografia, porque tomografia ainda não era assim Era levantada a na minha marca. minha praia total, que me falou sobre próteses ou diagramação em 3D com auxílio de tomografia para gestante. Aquilo ali me deu um choque tão grande, o gestante, tomografia, radiação ionizante, modelos de 3D impresso. Eu não sabia naquela época ali nem para onde é que ia. Realmente, os concursos é pra Entendeu? eliminar mesmo. É pra eliminar. Então tem esses fatores também. E teve, inclusive, do Isso SUS, mesmo. que eu sou uma pessoa que me digo assim, um pouco esclarecida do SUS, em que eles botaram a bendita questão do SUS, em que eles só trocaram uma palavra. Uma palavra. É pra uma pegadinha mesmo. Justamente, eliminou a questão toda, uma palavra. Eu falei, eu não memorizei o texto inteiro também. Nossa, que verdade. Então, o concurso, a experiência, é você tentar até acertar. E mesmo quando você acerta, ainda tem a prova dos títulos. Vixe. Não acabou aí. Pois é, galera, o bicho pega. Cid, eu queria agora que você desse um recado para os seus alunos, para quem está na área, você na área da educação, em que você vê muita coisa, sobre formação contínua também, sobre a importância de ir para eventos, que eles entendam a dificuldade que é organizar um evento, né? Em vez de talvez hipervalorizam eventos em outros lugares, mas às vezes não olham aqui para sua própria região, que está trazendo profissionais também no mesmo nível e prefere ir para aquela outra lá, que às vezes é até mais caro. Dei um recado aqui para a galera. Ó. Olá, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma: todo mundo tem algo a agregar, né? Principalmente aproveitar quem está perto, que a gente pode mandar uma mensagem ali no direct, para que a gente pode perguntar pessoalmente. É muito legal quando a gente vê alguém que tem muitos seguidores, né? Mas esses números podem ser comprados. Mas o conhecimento não. Então, é muito interessante e deve, né, ser buscado esse conhecimento continuado, principalmente de que a gente tem aqui, ó, perto. Exatamente. A vaidade ainda é algo que as pessoas ainda se... Tem essa ilusão, né? Nossa, ele bota toda uma pose, então... E não é demérito a gente buscar conhecimento. É uma qualidade. Você buscar se qualificar cada vez mais. E vai pedir pra galera seguir o Te Ensina, não? Como é que tá o Te Ensina? O Te Ensina depende de mais engajamento, porque a gente, né, tá trabalhando muito, graças a Deus, coisa boa, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que fico mais por trás, né? Eu faço as pautas e tal, o Maico também, mas o Maico é a pessoa que bota mais a cara a tapa. Então a gente tem que fazer isso aqui, ó, começar a falar mais, começar a desenvolver mais essa questão. E se outros municípios se interessarem... Também Né? pelo projeto, por Ali. pautas também a gente elabora. Né? Se a pessoa não quiser... Entre em contato e tal. Isso, a gente Ou faz eu as tô querendo partes. fazer um evento aqui na cidade tal, que é ali mais ou menos perto. Isso, Fica a na gente já série. leva tudo pronto. Preciso da força de vocês, aí ela vai lá, eu te ensina e ajuda aí. Isso, a equipe toda. É uma boa. Até porque existe essa demanda no interior, né? Mas é isso. Michael, dê sua última palavra aí, grande Michael. Então é isso, galera. Educação continuada é o nome do momento, que a gente não pode parar. Então, tem que estar sempre evoluindo, se redescobrindo e se reinventando. Então, o Facilita Radiologia está aqui para ajudar a gente com isso também, Exatamente. trazendo bons nomes, tá? Não só aqueles que estão sempre nos holofotes, que é o que Francisco, que a Cindy falou aqui. Existem bons nomes que estão aí e que são ocultos, pessoas muito boas. Na minha capacitação de tomografia, eu pude ver isso. Um técnico que me ensinou ali, ó, como um grande professor, o que ele sabia de forma fluida e fácil. Isso. E o homem ainda falava 3 idiomas, viu? Me surpreendi quando ele atendeu. Ele é tímido, ele não gosta que expõe o nome dele, né? Tá. Ele atendeu ali uma paciente francesa e falou na língua dela. Eu parei assim, tão incrível, uma pessoa tão humilde que você, assim, de primeira instância, às vezes não valoriza. Então,
A gente tem que aprender a valorizar aqueles que estão se dedicando para agregar alguma coisa a você. Verdade. Como facilita aqui, por exemplo, seguir as redes do Instagram, do Isso. YouTube, tá bom? E do Spotify também. E o Te Ensina lá em Camaçari, você seguir a gente lá no Instagram, no @ do Te Ensina, e ajudar, mandando tema, né? Porque isso também instiga a gente a estar ali, sempre se motivando a estar fazendo quiserem coisas fazer uma boas. live aí de algum Tá? tema da aula mesmo, pode me Então, chamar é no isso aí. colo. Segue a gente lá, cola com a gente lá, que com certeza a gente vai ter muita coisa boa a agregar. Então bora dar um tchauzinho ali.